boa noite. Estamos aqui no nosso hands-on sobre Lean Kaizen, né, com o nosso querido Roger. Eu vou apresentar um pouco do Manifestando. A gente tem um propósito de disseminar o conhecimento relacionado à agilidade, né, incluindo o Lean, inovando, co-criando e manifestando o ágil, expondo informações de qualidade nas mídias sociais e nos grupos de forma gratuita, né? E com o propósito de apoiar os profissionais em transição de carreira, entusiastas e membros do time. Aí no canto a gente tem as nossas redes sociais, embaixo tem a minha, tá? Deem essa força para a rede continuar forte e sempre proporcionar esse tipo de evento para vocês. Eu atualmente sou DevOps Trainee na Abu Consultoria e espero que vocês aproveitem bastante o evento e tirem as dúvidas e tudo, tá? A gente tem algumas orientações para o hands-on, então ele tem a duração de 2 horas, então ele vai até as 10. A gente pede que os microfones sempre fiquem fechados e quando quiser falar alguma coisa assim, sinalizar no chat ou levantar a mão, usar os recursos do Zoom, né? De preferência manter a câmera aberta, se sentir confortável. A gente, como é um hands-on, vai ter uma atividade que a gente pede que tenha essa colaboração de todo mundo. A gente vai dividir as salas, então caso aconteça algum imprevisto e você ficar sozinho ou ficar com alguém que não que esteja com algum problema do áudio, só voltar para a sala principal ou chamar a gente que a gente reorganiza direitinho. E no final a gente manda o certificado e esse material para vocês terem de base para a vida de vocês. Eu chamo o meu amigo Roger para prosseguir aí com as apresentações. Vai lá, Roger. Tá bom. Obrigado, então, Reilson, pela apresentação. Eu quero fazer duas coisas antes de avançar aqui. A primeira é parabenizar o Manifestando Ágil pela iniciativa, pelo compromisso de trazer conteúdo de valor e relevante para a comunidade, que isso realmente é muito bacana, e faz toda a diferença no mundo que a gente vive, então faz parte, na verdade, até dos conceitos que você estuda quando fala de organizações ágeis, quando fala de crescimento, de mindset de crescimento, é você o tempo todo estar num ambiente colaborativo, aprendendo, ensinando e trocando experiências com as pessoas, né? Então, o Manifestando, ele acaba cumprindo até uma função social, de certa forma, e uma função, né, que agrega valor para os profissionais. Então, parabéns, Manifestando. Quero agradecer também pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Então, é uma honra, é um prazer poder participar. E eu vou começar, então, falando um pouquinho do título, tá? Porque o título, assim, a gente queria dar um impacto, sabe? Quando você quer fazer um negócio assim que realmente chame a atenção das pessoas. Porque, no fundo, ele acabou ficando meio repetitivo. Quando você olha o título, Lean Kaizen VSM melhorando o fluxo de valor, na verdade, tudo isso poderia ser colocado numa única sigla, VSM, tá bom? Mas como, eventualmente, a sigla nem todo mundo domina, então a gente quis falar um pouco mais sobre o que vai ser o trabalho aqui hoje. E por isso que a gente deu essa levantada na moral aí no título, porque fazia mais sentido, a gente entendeu que a comunicação seria melhor com a comunidade e tal, mas como a gente vai ver daqui a pouco na sequência, aqui nos slides, se você falar de VSM, por trás já tem tudo isso. Por trás do uso do VSM, a gente tem práticas Lean, Kaizen, e o objetivo é você criar um fluxo de valor melhor. É você avançar no seu fluxo de valor, como a gente vai ver aqui na sequência. Tá bom? Então, obrigado aí, obrigado por todos vocês que estão aqui, que se dispuseram a vir assistir ao nosso encontro hoje. O conteúdo está um pouco denso, porque eu gosto realmente de dar uma boa base para a gente continuar. Mas a gente vai ter tempo para falar dessa base conceitual e vai ter tempo para exercitar também. Então, eu vou pedir um pouquinho só da sua paciência. No caso de ter muitas dúvidas, manda no chat. O Heiderson e o pessoal do Manifestando que está presente, eles vão anotar isso e a gente vai responder depois todo mundo, tá? Se eventualmente a gente não conseguir um tempinho no final hoje, porque eventualmente o trabalho avança e a gente não consegue responder todo mundo. Então, deixa a sua dúvida, não deixa de perguntar, a gente se compromete a num outro momento poder responder isso para você, tá bom? Hoje eu sou Lean Agile Coach dentro da Objective, então eu trabalho numa consultoria que tem um histórico de agilidade muito forte. Embora ela pode não ter um nome muito forte, do ponto de vista de comparação, quando a gente fala em consultorias, a gente lembra muito facilmente da K21, a gente lembra
de outras tantas consultorias muito grandes que tem no mercado e são fortes e são relevantes, a Objective, ela tem uma vantagem que muitas outras não têm. A Objective, ela viveu e ela foi uma empresa que foi a primeira que trouxe para o Brasil o XP. E quando a gente estuda o XP a fundo, você vai ver que o XP ele é a base para todo o movimento ágil que tem em torno. E ele traz muito do próprio Lean nos seus conceitos básicos. Eu, particularmente, comecei a trabalhar com Lean antes de trabalhar como agilista. E foi muito curioso como, quando eu fui trabalhar como agilista, meio que estava tudo armado já. Sabe quando você já está com a mala toda pronta para viajar? Assim, você, vou viajar, olha para a mala está carregada. Eu falei, mas eu nunca fui para aquele lugar, eu nunca tinha sido agilista. Mas quando eu fui trabalhar como agilista, eu já tinha os conceitos de liderança ágil, já tinha os conceitos de time autogerenciável, auto-organizado, já tinha os conceitos muito enraizados de eliminação de desperdício, de trabalho enxuto e esse tipo de coisa, porque eu tive a felicidade de começar com o Lean. E o meu primeiro trabalho na área, que foi muito marcante, porque foi um projeto grande, foi justamente a criação de um fluxo de valor. Era uma cadeia de fluxo de valor que a gente desenvolveu dentro da empresa que eu trabalhava. Isso já está fazendo aí 11 anos. Já passou um pouquinho, está quase 12 anos já que a gente fez esse trabalho. Então ela chamou uma consultoria de fora para melhorar os seus fluxos, e eu que já tinha um pouco de vivência na área de qualidade, comecei a trabalhar o fluxo de valor. E aí eu fiquei ali quase 2 anos dentro daquela empresa fazendo aquilo no fluxo de valor core, que a gente chama, que era o principal, que é a geração de negócios para a empresa, e depois em outros fluxos dentro da empresa de outras áreas. Porque, como a gente vai ver, você pode ter mais de um fluxo dentro de uma organização, tá? Bom, vamos seguir então, vamos lá. Eu já falei um pouco sobre mim, falei um pouco da minha experiência. Agradeço mais uma vez aqui a sua presença, a sua participação, tá? Um outro lembrete. Como a gente vai falar de melhoria, a gente vai ter que usar métricas. Então, parte da atividade, a gente preparou uma planilha para você carregar, tá? Então, como o Harrison falou ali no comecinho, se eventualmente você tiver com um smartphone ou tablet, se ele não tivesse uma capacidade muito grande de processamento, tente usar um outro dispositivo junto para pelo menos baixar os links e usar a planilha. Como a gente vai estar em grupo, você também não vai perder tanto se você não conseguir participar, porque tem a discussão no grupo. E eu já faço um alerta até para você não entrar assim num pânico, né, num estado de estresse, se você não conseguir participar totalmente dos movimentos ali que a gente vai fazer na planilha. Porque as planilhas vão acompanhar e toda a apresentação você vai conseguir reproduzir na planilha depois. Então, como você vai ter acesso ao material, você vai poder seguir o passo a passo do que a gente fizer aqui, sozinho depois na sequência, tá bom? Então, fica tranquilo que você não vai perder nada. Eventualmente faz mais sentido você focar no que a gente está fazendo e depois tentar fazer sozinho, se for esse o seu caso, tá bom? Mas é claro, se você conseguir participar com a gente aqui, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então, esses avisos e essa introdução era para a gente entrar no conteúdo. O que a gente vai falar então? Qual que é a nossa proposta? Relembrando a nossa proposta, né? A gente vai trabalhar a questão do VSM. Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação mais clara, deixar mais claro para você o que é o VSM, que está na introdução, e depois a gente vai para um evento Lean Kaizen. Um evento onde a gente prepara, tem os passos, né, que é preparar o terreno. Como é que eu organizo um evento onde eu vou levantar o VSM? Quais são as questões importantes que a gente tem que tratar aqui? Na sequência, quando a gente faz o mapeamento do fluxo de valor, a gente entende qual é o estado atual, para, a partir do estado atual, planejar o estado futuro. A gente faz um desenho do estado futuro. Então, vai ter um momento que a gente vai ter o desenho do estado atual, da minha cadeia de valor, e o desenho do estado futuro. Esse desenho do estado futuro é um desejo, é uma vontade que a gente tem. Fica tranquilo que eu vou explicar passo a passo tudo isso, tá bom? E aí, uma vez que eu tenho esse desejo, que é o meu fluxo otimizado, isso é o que é o meu desejo, eu vou desenvolver um plano de transição para isso. E aí eu vou perseguir insistentemente desperdícios, eu vou perseguir diminuir os erros, enxugar processo. E aí, uma vez que eu faço isso, uma vez que eu fiz isso, coloquei esse plano para rodar, eu vou simplesmente manter esse plano em ação. Eu vou para o último tópico ali, que é alcançando a transição, é eu segurar firme na mão das pessoas ali para que o processo não volte para trás. Porque toda vez que a gente coloca uma mudança na organização, existe uma tendência do status quo querer se manter. Então, da mudança acabar não surtindo efeito,
porque as pessoas começam a mudança, mas não persistem nesse estado de mudança, e aí a coisa anda para trás. Então, alcançando a transição é esse movimento no final que a gente faz de evoluir os trabalhos para que a gente não pare, para que a gente não perca o que a gente já conquistou, tá bom? O que mais? Aí, avançando então aqui, o que eu tenho? Primeira grande questão, o que é o value stream? O que é aqui o fluxo de valor? O fluxo de valor, muitas vezes, ele é representado assim por uma corrente, né? E ele traz para a gente o seguinte conceito. Qual que é a ideia aqui em torno da corrente, né? O value stream, ele é um sistema interconectado, por isso os elos das correntes, né? São coisas que estão conectadas num grande fluxo de trabalho. Então, ele é um sistema interconectado de pessoas, equipamentos e entidades, outras entidades quaisquer que participem do processo ou que estejam, de alguma forma, envolvidas no processo. Então, isso é um fluxo de valor. E o que é o Value Stream Mapping? O Value Stream Mapping é esse exercício de mapear esse fluxo de valor. Porque, veja bem, numa grande organização, que tem muitos passos a serem percorridos para gerar um produto para o cliente, poucas pessoas têm a visão do todo. E mesmo quem pensa que tem a visão do todo, se não está apoiado num desenho de Value Stream Mapping atualizado, muito provavelmente está com uma visão distorcida da realidade. Então, o Value Stream Mapping ajuda a gente, né, as pessoas da organização, a terem uma visão muito clara de como os processos desde a criação, desde o pedido do cliente até a entrega do produto para esse cliente, acontecem dentro da organização. Tá? Então, basicamente, onde existe uma requisição e uma entrega, existe um fluxo de valor. Onde existe uma requisição e uma entrega, existe uma value stream. Tá, ok? E aí, a value stream, então, ela é esse encadeamento de ações. E por que ela serve? Por que ela é tão útil? Quando foi que alguém percebeu que ela era algo tão interessante, tão necessário para as organizações? Na verdade, aqui eu trouxe um texto que é dos autores do livro base que eu usei para essa apresentação, que eu vou mostrar para vocês lá no final, e onde eles enxergam o mapeamento, o pensamento de fluxo de valor como uma mentalidade fundamental para o sucesso dos negócios. Sem esse mapeamento, as organizações deixam de desenvolver processos centrados no cliente e não conseguem se organizar de maneira que melhor atenda à própria razão dessas empresas existirem. Pô, interessante, né? Uma frase de impacto aqui e tal. Mas isso ainda não explica, né? Como que começou. Isso aqui é uma opinião até. É um ponto de vista de um autor de um livro. De onde que ele tirou essa opinião? De onde que ele mergulhou para fazer isso? Como tantas outras práticas que a gente está falando de um evento aqui que a gente chamou de Lean Kaizen. Então o VSM tem uma conexão direta com o modelo enxuto de produção da Toyota. É uma conexão muito forte, na verdade. A ponto de que a Toyota em si, todo esse trabalho que a gente tem hoje do Lean, que nasceu ali na Toyota, circulava em torno da Toyota ter desenvolvido uma visão que ela pudesse enxergar o fluxo de materiais e informações que ela tinha na sua planta. Então, o foco da Toyota era compreender o fluxo de materiais e o fluxo de informações em toda a organização. Isso foi o que contribuiu significativamente para a sua capacidade de desempenho, sempre em níveis consistentemente elevados por tanto tempo. Ah, tá. Então, Rogério, você está dizendo que é como se fosse assim, o coração do Lean é o VSM. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Tudo que a gente tem de trabalho enxuto, tudo que a gente tem de eliminação de desperdício, tinha que ser feito em torno de alguma visão de qual é o fluxo total de trabalho. Esse fluxo total de trabalho é o VSM, que nasceu lá na Toyota. Tá? Aí, para fechar essa parte aqui, né, dessas frases de efeito, como resultado, então, mapear esses fluxos tornou-se uma abordagem marcante usada em todo o movimento Lean de um modo geral. E isso para transformar as organizações. Tá? Então, agora que a gente sabe de tudo isso, o que é exatamente o VSM? O que é o Value Stream? O Value Stream é um conjunto de atividades necessárias para transformar uma requisição de um cliente em um bem ou um serviço. Então, quando a gente fala de cadeia de valor, a gente tem que partir do pressuposto que tem alguém fazendo uma solicitação e que tem alguém que vai entregar um produto do outro lado. Então, essa já começa a ser uma característica do desenho da cadeia de valor, que vai evoluir aqui conforme eu vou mostrar para você a apresentação. Então, exemplo, uma construção de uma casa.
Então, eu tenho, de um lado, um cliente que faz um pedido. A partir do momento que a empresa ou o agente recebe o pedido, por isso que a gente fala que é fluxo end-to-end, eu começo a contar os passos ou os processos da minha cadeia de valor. Então, aqui o pedido saiu aqui do cliente, né? Esse pedido aqui saiu aqui do cliente. E aí eu venho para as etapas de projeto, fundação, alvenaria, hidráulica, forro e gesso e acabamento, e eu devolvo, eu produzo a entrega para o cliente. Então eu vou mapear o fluxo de valor, contemplando todos os passos envolvidos entre o pedido do cliente e a entrega desse produto para o cliente. Tem gente que fala desde o pedido até a hora que o dinheiro entra no caixa. Então aí você vai da nomenclatura, da cultura de cada ambiente que você está. Mas a representação é essa. Então, eu tenho em algum momento que um cliente faz um pedido, em algum momento esse pedido vai passar por toda uma cadeia de evolução, de trabalho nesses itens dessa entrega que vai ser produzida, e isso vai chegar do outro lado para o cliente. E aí eu encerro a cadeia. Aí eu passei por toda a cadeia. Tá? Bom, algumas vantagens do VSM. Como eu falo de uma cadeia, e a cadeia de valor, tipicamente, ela passa por várias áreas, o VSM é uma ótima ferramenta para quebrar os silos. Porque muitas organizações ainda estão organizadas em estruturas hierárquicas comparáveis a silos de especialização. Então, quando a gente fala que vai quebrar silos, é porque o VSM ele percorre todos os silos. Então, se a gente já reconhece hoje que a existência de silos dentro das organizações é algo que dificulta o trabalho das organizações, dificulta ela se adaptar rapidamente ao contexto, dificulta o processo de agilidade. Tem gente que queria fazer a correlação com a agilidade aí nas expectativas, né, quando eu li lá no chat, no comecinho. Qual a relação que tem com a agilidade? É total. Porque o que é ser ágil? Ser ágil é você responder rapidamente às mudanças. Ser ágil é você ter flexibilidade para muito rapidamente entender o novo contexto que chega, porque toda hora o contexto muda, e muito rapidamente consigo me adaptar. Se eu estou organizado por silos, é muito mais difícil eu me adaptar. Se eu organizo o meu trabalho em correntes de valor, em VSM, aí eu tenho muito mais facilidade de me adaptar. Porque o foco principal, o meu olhar, não é, como a gente fala, né, não é cilado. O meu olhar não é vertical, o meu olhar é horizontal. E é comum que a gente tenha mais de uma VSM numa organização. Eu posso ter organizações, por exemplo, muito pequenas, startups que têm um produto, é um app que eles colocam na loja do smartphone. E eles só têm esse produto. Aí você vai dizer, então ele só tem um VSM. Não necessariamente. Eu posso ter um VSM principal ou core e VSMs de suporte. Isso é tão verdade que frameworks consolidados no mercado, frameworks conhecidos no mercado, como o SAFe, por exemplo, o SAFe, ele é um framework que organiza os times e os times de times, que são chamados de ARTs, em torno de VSMs. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de olhar para o SAFe, de estudar o SAFe, que é um modelo escalado, é um modelo no nível organizacional. Qual o primeiro passo? Eu quero montar aqui um trem, eu quero montar aqui um programa. Qual o primeiro passo, seu SAFe? Olha, identifique os VSMs que você vai atuar. É o primeiro passo. VSM. Agora, em torno desse VSM, eu vou criar os times. Então, ele parte desse pressuposto, que eu não vou criar times só para mudar o jeito que eu trabalho e dar nomes diferentes. Não, eu vou mudar o jeito de pensar o negócio. E eu vou pensar o negócio agora em torno de uma cadeia de valor. Tá bom? Então, a gente começa pelo VSM, quando a gente está falando do SAFe, e aí eu vou montar os times em torno dessa cadeia de valor para poder gerar o valor que a gente quer gerar para o cliente. E dessa forma, como os times são muito disciplinares e olhados e vistos do ponto de vista de uma cadeia, eu, consequentemente, também tenho maior capacidade de me adaptar enquanto organização. Tá? Um erro muito comum que a gente vê quando as pessoas começam a desenhar o VSM é começar a usar a notação BPMN, aquela Business Process Model Notation, alguma coisa assim, que é a notação de fluxograma, típica para quando você vai modelar passo a passo de um processo. Ela é ótima para isso, porque o VSM está muito acima disso. E o VSM, ele traz muitas informações que a modelagem por fluxograma não nos atende. Então, o VSM está em níveis muito mais altos do ponto de vista organizacional,
E é importante a gente enxergar isso, porque senão a gente não enxerga os silos. E é muito comum que os desenhos de processo, que é essa microperspectiva que aparece aqui do lado direito, está nos níveis mais detalhados. Então, lá dentro de um silo, eu vou ter um fluxograma. Porque lá dentro daquele silo, eles fazem a coisa daquele jeito, hoje em dia. Só que a gente quer quebrar os silos também, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o VSM, tipicamente, ele está num nível organizacional estratégico, e eu tenho os fluxogramas, né, os trabalhos de mapeamento de processos, que é um outro trabalho, tem um outro fim, tem um outro objetivo, em níveis mais detalhados da organização, em níveis mais granulares. Tá? Ótimo. Bom, legal. Espero não estar falando muito rápido, espero estar falando com clareza. E, na sequência, eu quero te apresentar, não se assuste, mas eu quero te apresentar, para quem já tem ideia de como funciona um fluxograma e do que é BPM, veja como a notação do VSM é muito diferente. A notação gráfica é muito diferente. Mas em termos práticos, a gente não vai começar por aqui, tá bom? Não se assuste. A gente vai fazer um trabalho, porque hoje em dia, até no mundo virtual mesmo, até nas reuniões virtuais, a gente tem ferramentas que reproduzem um ambiente físico de forma bastante interessante. Então, hoje em dia, o pessoal faz o trabalho de mapeamento de fluxo de valor, por exemplo, quando está presencialmente, com sequências de post-its na parede. E dá para mapear todo esse tipo de informação que está aqui. Então, é bem tranquilo. E se você não tem, se você está num ambiente físico, virtual, você tem ferramentas para isso também. Então, também dá para mapear um fluxo totalmente reproduzindo, né, simulando uma situação que você que você poderia ter presencialmente. Tá? E aí, olha que interessante, porque é importante parar um pouco nesse slide, porque que tipo de notação que tem aqui, que tipo de informação que esse trabalho, que esse desenho de fluxo traz para a gente? Bom, eu continuo, esse aqui é um modelo padrão, né? Veja que não tem nenhuma função específica. Eu tenho aqui um consumidor, representado aqui por esse agente externo, que faz uma requisição, que tem vários passos de um processo aqui para atender essa requisição do consumidor, e que no final do processo ele recebe esse resultado, que é o produto acabado, o produto produzido, né? O item que ele solicitou produzido. E aí, nesses vários passos, o desenho do VSM nos proporciona um ferramental para que a gente entenda como que funciona cada passo. Então, por exemplo, vou falar rapidamente aqui de alguns indicadores que depois a gente vai exercitar, então fica tranquilo também. Então, por exemplo, um tipo de informação interessante aqui, mas que a gente não vai usar hoje. Quantidade de pessoas em cada passo. Então, eu tenho aqui um símbolo para a quantidade de pessoas no processo 1, um símbolo para a quantidade de pessoas no processo 2, um símbolo para a quantidade de pessoas no processo 3 e assim por diante. Por que tem um número de pessoas aqui, Rogério? Porque uma das coisas que você pode tirar no VSM é a utilização ou subutilização do grupo de trabalho. Então, você consegue ter métricas de como que o seu grupo está sendo subutilizado ou não. Você consegue ter métricas de eficiência e eficácia. Tá? Então, é bem interessante quando você estuda a fundo esse assunto, e aí não é nesse fórum que a gente vai ter esse estudo aprofundado, porque você consegue ter muita visibilidade do seu processo fabril como um todo. Então, quando eu falo de um fluxo sustentável, que é um princípio também do VSM, você encontrar uma cadência de trabalho sustentável, uma coisa pode ser o seguinte, imagina que você tem um pedido aqui de 400 peças de alguma coisa. Eu quero 400 itens. Opa, desculpem. Então, entra aqui um pedido de 400 itens. Essas informações que eu tenho aqui de cada bloco vão permitir que os gestores da fábrica, por exemplo, organizem o fluxo de tal forma que a gente trabalhe de forma compassada e sustentável. Se eu preciso entregar 400 itens aqui no final, e eu tenho 20 dias úteis por mês, então, o que eu preciso para produzir 20 itens por dia? Eu não preciso produzir mais do que 20 itens por dia, porque o meu pedido é de 400 itens. Qualquer coisa acima disso vai gerar estoque. É dinheiro que fica na prateleira. Gente, estoque, guarda isso, estoque é dinheiro que está na prateleira. Estoque é isso. E aí, esse estoque pode ser virtual, se você trabalha com software, por exemplo. Dependendo do trabalho que está parado, ainda que seja em software, é o equivalente a ter dinheiro parado na prateleira. Olha como isso é ruim para as organizações e para todos nós, né? Tá bom? A menos que você guarde o seu dinheiro na prateleira, aí é outra coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é que é um dos tipos de desperdício você fazer estoque. Então, o Lean,
ele é contra. Não, não vamos fazer estoque não, vamos produzir só o que foi pedido para ser produzido. E aí eu vou produzindo um compasso que me permita atender o meu cliente e me permita, então, atingir o resultado. E para isso, eu tenho várias métricas. Então, eu tenho uma métrica aqui, por exemplo, que chama de lead time. Eu tenho o lead time do processo, que muitos vão chamar de cycle time. Então, o lead time do processo me diz assim, qual é a duração da atividade, independente do tempo que eu estou manipulando o item que está sendo trabalhado. Porque, às vezes, eu tenho um tempo, eu tenho o tempo de processamento, que é o próximo variável que está aqui. Então, o PT aqui é o tempo de processamento, process time. Então, imagina que eu estou trabalhando num item, o tempo de processamento é 10 minutos. O que é o tempo de processamento? É o tempo que o operário manipula o item que está sendo trabalhado. Ele opera a máquina e trabalha aquele item em 10 minutos. Em 10 minutos está pronto. Só que o lead time dessa peça é de um dia. Por que o lead time é de um dia? Porque tem alguma fila, tem alguma espera que impede que ele trabalhe esse item em 10 minutos e passe o item para o passo seguinte. Eu tenho que esperar, por exemplo, imagina que são muitas peças, eu tenho que esperar trabalhar todo um lote, 10 minutos cada peça, e aí só no final do dia eu passo o lote todo para lá. Então eu tenho um esforço de 10 minutos por peça, mas eu tenho um tempo de espera que chega a um dia. Isso aqui é para a gente refletir. Será que isso aqui é bacana? Será que isso aqui é saudável? E eu tenho uma outra variável que é bem bacana também a gente conhecer, que chama porcentagem de completude e acuracidade. E essa variável é muito curiosa. O que é a porcentagem de completude e acuracidade? Eu vou fazer uma pergunta, aí você reflete. Quantas vezes um trabalho chegou na sua mão para você fazer e você não o trabalho estava incompleto? O material chegou para você, mas quando você foi fazer, faltava informação. Quando você foi fazer, faltava dados, faltava validação, faltava alguma coisa. Ou o material chegou para você fazer, o material estava errado, você teve que corrigir alguma coisa, ou o material chegou para você trabalhar e faltava informação, faltava algum dado que você tinha que voltar para trás. Então, o percentual de completude e acuracidade é quanto do material que chega para ser trabalhado por essa unidade está em condições de ser trabalhado sem nenhum esforço extra, sem eu ter que voltar para trás em algum passo. E acontece muito nos processos de trabalho que algum material chega na sua mão, com certeza, nesse grupo já deve ter gente que passou por isso. O material chega na sua mão, e aí quando você vai fazer, cara, mas eu não consigo trabalhar isso, que falta tal informação, falta validação não sei de quem, falta aprovação não sei de quem, eu não posso começar esse trabalho. Então você perde tempo analisando, se for o caso, você mesmo que tiver que resolver, você perde tempo resolvendo, e o que você tem que fazer mesmo você não está fazendo. Tá? Então olha quanta coisa interessante você tira daqui. Tá bom? Então, são as métricas que a gente vai trabalhar hoje, mais especificamente, lembrando que tem muitas outras por trás disso. Na verdade, a gente vai mexer com lead time, process time, que é tempo de processamento. Lead time você pode traduzir como tempo de espera, tempo de processamento, e aqui o percentual de completude e acuracidade. E aí, quando eu jogo isso na linha do tempo, do fluxo todo, que é esse exercício aqui, veja que são os mesmos valores, né? Um dia, 10 minutos, 10 minutos. Eu chego aqui no final e tenho um resultado mapeado do fluxo atual. Então, esse fluxo atual, com esses dados que aparecem aqui, com esses dados que eles têm aqui, quais são as características desse? Bom, eu tenho um lead time total de 9 dias e meio. Ou seja, do momento que o pedido entra aqui até a hora que ele sai aqui, levam 9 dias e meio. De tempo total, de lead time, considerando todas as esperas, passagens de bastão, filas, todos os gargalos que acontecem. Tá? Eu tenho uma outra variável, que é o tempo de processamento. O tempo que as pessoas estão agregando valor na tarefa, agregando valor no item. O tempo de processamento é 180 minutos. Olha que interessante. Então, 180 minutos é o tempo que, se eu não tivesse nenhuma fila, nenhuma espera, eu demoraria para processar um item que chegou por aqui, passou por todos esses passos e saiu por aqui. Se eu contar só o tempo que alguém estava manipulando o item, manipulando o objeto que vai ser entregue, seria 180 minutos. Gente, 3 horas. Então, olha isso. Eu tenho 3 horas de gente atuando no material que está no fluxo de produção, só que eu demoro 9 dias e meio para entregar o material. Ou seja, isso me dá uma eficiência de fluxo de 3,9%, que nada mais é do que 180 minutos dividido por 9,5 dias.
É claro que a gente tem que trabalhar na mesma unidade para fazer essa divisão, tá? Mas a minha eficiência de fluxo, então, é baixíssima, 3,5%. Gente, será que eu não consigo melhorar esse fluxo? Será que eu não consigo identificar impedimentos, bloqueios, filas, coisas erradas que chegam, e aí eu posso atuar para melhorar a qualidade da informação que chega? Será que não dá para fazer isso? Dá. É esse o exercício. É a gente tentar, então, identificar por que algo que eu só preciso de 3 horas para entregar, se a gente fosse fazer continuamente, por que a gente está levando 9 dias e meio para entregar? Então, aqui eu tenho fila, gargalo, bloqueio, espera, eu tenho erros, falhas mesmo, muitas passagens de bastão, eu posso ter atividades que são desnecessárias, eu posso ter uma série de coisas. Tá bom? Então, o nosso exercício vai ser fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? Né? Dando sequência. Tudo isso que eu falei, o que representa? Então, imagina que aqui você tem uma representação gráfica daquela mesma fila, tá? Então, aqui eu tenho uma requisição, ó, do lado de cá eu tenho uma requisição, aqui é a cadeia de fluxo de valor, só que eu quero mostrar algumas atividades no tempo. E aqui no final eu tenho a entrega. Então, o lead time, a gente vai chamar de lead time, que é o tempo total que um pedido que chega aqui, é o tempo total que leva para esse pedido se tornar uma entrega, que vai sair desse lado aqui. E aí eu tenho vários tipos de atividades. Eu tenho, por exemplo, é fácil não, vai ser possível você identificar atividades que não agregam valor para o item que está sendo trabalhado, para o produto final. E não são necessárias, são desnecessárias. Pô, Rogério, mas existe isso? Existe, com certeza. Principalmente em plantas muito antigas, onde as pessoas não têm essa preocupação de eliminar desperdício e olhar a VSM, e fazem as coisas porque sempre fizeram desse jeito. Ah, por que a gente faz as coisas aqui assim? Ah, sempre foi feito desse jeito. Não pergunta, faz. Com certeza, nesse fluxo, você vai encontrar atividades que não agregam valor para a peça que está sendo trabalhada e que, da mesma forma, além de não entregar valor, não são necessárias. Só que a gente muitas vezes não vê se a gente não tem um mapa de fluxo desenhado. Tá? Se a gente não tem o VSM desenhado. Outra coisa que vai acontecer aqui, vão existir atividades que não agregam valor, mas que são necessárias. Ah, Rogério, tem atividade que não agrega valor? Não faz sentido. Faz. Imagina que você tem procedimentos de segurança, procedimentos de compliance que tem que ser atendidos, procedimentos regulatórios que tem que ser atendidos pelo seu produto. Não necessariamente aquilo está agregando valor para o seu cliente. Bom, talvez do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de compliance, você possa enxergar isso como valor. Mas pense em atividades que são necessárias, obrigatórias, mas que não necessariamente entregam, geram valor para o cliente final. Você pode encontrar isso aqui também. E, eventualmente, vale a pena você mexer nisso. E, por fim, do ponto de vista de atividades, você tem as tais atividades que sim, que agregam valor e que são necessárias. Essas, dificilmente você vai mexer, mas eventualmente também pode, se você enxergar que você gera uma melhoria com isso. Mas mais do que olhar para as atividades, porque se a gente olhar todas as setinhas de atividades aqui, sejam as atividades úteis, necessárias ou não, elas ainda não ocupam a maior parte do fluxo. Você tem esses espaços aqui, ó, que estão em branco. Esses espaços em branco são o trabalho ocioso, o tempo do trabalho ocioso, perdão. É o tempo que a peça, por exemplo, fica esperando numa fila. Então, eu produzo um item e eu tenho 10 itens para produzir. Eu produzo um, coloco na pilha. Produzo outro, coloco na pilha. Produzo outro, coloco na pilha. Só depois que eu tiver 10 itens empilhados, é que eu passo esses itens para a etapa seguinte no meu fluxo. Nossa, quanto tempo ficou esperando aquele primeiro que eu produzi, né? Quanto tempo ele ficou parado ali sem gerar valor para o cliente? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai buscar, tá bom? E aí, eu vou falar uma coisa que talvez assuste alguém, né? Por quê? Na verdade, não deveria causar nenhum tipo de susto, mas o que acontece? Quando a gente está desenhando o VSM, um primeiro trabalho, então, é encontrar essas coisas que eu estou te falando, desperdício, né? Coisas que não geram valor, etc., para que, na sequência, eu pense, eu desenvolva, eu desenhe, eu planeje o meu fluxo futuro. Então, esse seria, por exemplo, uma possibilidade de um estado futuro para aquele VSM que a gente mapeou e que eu te mostrei 2 ou 3 slides atrás. O que são esses símbolos diferentes aqui?
Esses símbolos, quando você desenha o fluxo atual e começa a identificar os problemas, você pode começar a pensar em soluções, e a partir dessas soluções que você vai desenhando, você passa a transformar, a modificar o seu fluxo e criar o seu fluxo futuro. Mas esse fluxo ainda não existe na prática, ele só existe na mente das pessoas. Então você vai projetar um novo fluxo, então você vai ter um fluxo projetado. Esse fluxo projetado, ele é o seu desejo de um novo fluxo no futuro. Um fluxo que tenha menos desperdício, um fluxo que tenha menos bloqueios, que tenha menos filas, menos impedimentos, e que, consequentemente, eu tenha melhorias, por exemplo, nos tempos de entrega. Olha aqui o lead time nesse fluxo futuro, ele diminuiu para 3 dias e meio. O tempo de processamento diminuiu também, mas para 160 minutos. Vocês lembram do fluxo anterior, do modelo atual? Era 9 dias e meio e 180 minutos, né? Então aqui a gente tinha 9 dias e meio e aqui a gente tinha 160 minutos. Gente, 160 minutos para 180 nem é uma mudança tão significativa, mas 9 dias e meio para 3 dias e meio é uma mudança muito significativa. Quando eu faço o cálculo novo da minha eficiência de fluxo, olha, ela saiu de 3, alguma coisa para 9,5%. Então a minha eficiência de fluxo melhorou muito. Hoje eu tenho uma passada muito menor. Eu demorava 9 dias e meio para entregar, agora eu demoro 3 dias e meio. E no momento que isso está implementado, quando você conseguir implementar isso, porque isso é o seu plano. Quando você conseguir implementar isso, esse vai ser o seu fluxo atual. Quando ele estiver funcionando naturalmente assim, vai ser o seu novo fluxo. Ele não vai mais ser o seu fluxo futuro. Ele vai ser o seu fluxo atual. Quando ele estiver implementado, quando você conseguir produzir todas essas melhorias. Esses itens que estão em destaque aqui é a representação das melhorias que estão sendo implementadas. Tá? E aqui o percentual de completude e acuracidade também aumentou muito, para 89,3%. Então foi uma coisa que provavelmente foi muito trabalhado nesse fluxo, foi a qualidade do material que chega, ó, 99%, 95% e 95%. O fluxo anterior, logo de cara, entrava com 50%, é muito baixo. Tá? Então, veja, eu tenho esses indicadores, e aí eu posso criar uma tabela com o fluxo atual, e a partir do estudo das melhorias que eu tenho que fazer, identificar qual é o estado futuro que eu quero, e esse estado futuro, como a gente vai ver lá na frente, gente, ele tem um tempo para acontecer, tá? Então você vai planejar um estado futuro, por exemplo, para os próximos 3 meses. E aí é a parte Kaizen do negócio, né? Tá, eu vou fazer para 3 meses. O que é possível fazer em 3 meses? Então tem que questionar isso também. Eu vou conseguir colocar investimentos novos em 3 meses? Talvez não. Então quais são as coisas rápidas que eu faço? Quando a gente fala de um evento Lean Kaizen, você sai do desenho do fluxo futuro e assim, a expectativa é que no dia seguinte você já consiga fazer alguma melhoria. Tá? Eu vou avançar aqui, porque acho que essa parte era a parte básica, assim, a parte fundamental era importante, agora é mais a manipulação desses dados e dessas informações, tá? Só para terminar essa tabela, então aqui você tem o estado futuro que é projetado, e quando você chega nesses números, você consegue também calcular qual é a projeção de melhoria que você vai ter para cada um desses indicadores que estão aqui, tá? Então, olha, aí com isso, você tem, então, o seu primeiro passo para começar a trabalhar as melhorias, tá bom? Então, evoluindo aqui, avançando, a gente tem no VSM componentes, indicadores e métricas, então, como eu já mostrei para você. Então, tem o nome do processo, número de pessoas, tempo de processamento, lead time, você pode ter trabalho em progresso, número de requisições, quantidade de materiais. Lembra que o mapa, logo nos primeiros slides que eu mostrei, ele falava de você ter um fluxo de materiais e um fluxo de informações. Os mapas mais completos trazem tudo isso para a gente. E mostra, inclusive, onde os materiais ficam parados dentro do fluxo. A expectativa minha é que esse público aqui seja um público mais de serviços e TI. Então, por isso a gente não vai entrar tanto na parte de materiais. Mas se eventualmente você é da indústria, os livros que eu vou indicar no final, aguarde, né? Fique atento, porque no final eu vou indicar os livros e um deles é super forte na parte de materiais, tá? Então é bacana. São as 2 bíblias aí do VSM hoje em dia. Tá bom? Bom, ok, passei essa introdução, era importante passar esses conceitos e tal. Agora eu vou avançar até para a gente poder treinar, para a gente poder executar um pouco, tá? Então, preparando o terreno. Bom, primeiro que ele é um ciclo rápido. Um evento Lean Kaizen, para fluxos de moderados a complexos,
ele não deve demorar mais do que 3 dias para acontecer, tá? Opa, perdão. Ele não deve demorar mais do que 3 dias para acontecer. Tá? É assim que funciona mesmo. Tá? É uma batidão. Você vai fazer uma força-tarefa, vai fazer um batidão ali com os passos e as pessoas trabalhando e evoluindo o fluxo, tá bom? Então, eu preciso, como o fluxo, a atualização, a modificação do fluxo pode modificar o layout de um chão de fábrica. Tamanho é o poder disso. Então, a teoria, né, os estudiosos trazem para a gente assim que você precisa, e realmente precisa, tá, gente? De pelo menos umas 4 semanas prévias de preparação para convencimento, para ganhar a cabeça, né, para poder vender a ideia para a alta gestão, que você precisa fazer isso, que a gestão precisa olhar para isso para melhorar o seu fluxo. Então você precisa de umas 4 semanas de preparação, de convencimento, de atrair as pessoas certas, de trazer as pessoas certas, porque você vai precisar de gente que tem autoridade para falar, não, pode mudar o chão de fábrica, tira essa máquina daqui, põe para lá e vice-versa. Nesse nível de importância, tá bom? E aí você tem 3 dias, que é entender o fluxo, desenhar o fluxo futuro e desenvolver o plano de transformação. Então tudo isso aqui é o evento Lean Kaizen. Aquele evento que eu participei, a gente ficou 15 dias trabalhando aqui no desenho do fluxo, 15 dias não, perdão, uma semana trabalhando aqui no desenho do fluxo e a outra semana trabalhando no desenvolvimento do plano de transformação. Mas trabalhando e já desenvolvendo, tá? Porque as ações que eram imediatas, de 2 ou 3 dias, a gente já ia nas áreas, ia fazer reuniões com os gestores e a gente saía dali já com passos dados para modificar os procedimentos internos, para diminuir o lead time e produzir os ganhos que a gente precisava produzir. Depois eu tenho a execução do plano de transformação, porque eu vou sair dali com um plano, e quando eu saio dali com um plano, eu já vou no dia seguinte executar o plano. E isso é um processo recorrente, entra numa espécie de ciclo PDCA, e no final, você vai chegar num momento que o seu desenho futuro vai virar o seu desenho atual. Porque você, quando termina de colocar tudo para funcionar, e você consegue fazer os ganhos, você já tem um outro fluxo funcionando. E aí é o momento, talvez, de você repetir o ciclo. E agora, com esse novo fluxo, eu consigo otimizar ainda mais? Eu consigo enxergar ainda melhorias? Sim ou não? Bom, e aí, a conclusão disso é que uma atividade de mapeamento resulta em pelo menos 3 entregas. Ou seja, não, pelo menos não, resulta em 3 entregas. Assim, 1, mapa de fluxo de valor do estado atual. 2, mapa de fluxo de valor do estado futuro. E 3, um plano de transformação. Qual é o papel desse plano de transformação? É fazer com que eu consiga sair desse ponto e que o meu fluxo passe a funcionar dessa forma, da forma 2. Esse é o plano de transformação, tá? Bom, com isso, para fazer isso, eu tenho um equivalente a um Project Charter, né? Um Value Stream Mapping Charter. E aí não vou entrar no detalhe dele, mas é como você organiza tudo isso, qual é o escopo da transformação, quais são os problemas existentes, as necessidades de negócio que você quer atender, quais são as métricas quantitativas que você quer modificar, quais são os indicadores que você quer modificar, quais são os benefícios para os consumidores, para o negócio, quem são os accountable parties. O accountable parties são os executivos, são as pessoas que são responsáveis pelo trabalho e que têm autoridade de promover as mudanças que vão ser sugeridas na visão de fluxo futuro. Qual é o tamanho do time? Quem são as pessoas que eu preciso chamar para participar desse mapeamento? E é claro, gente, eu tenho que chamar pessoas que tenham realmente conhecimento, que sejam relevantes nas diferentes áreas, que colaborem de alguma forma para aquela value stream mapping que a gente vai identificar. Aqui no escopo, ó, eu tenho que identificar qual é a value stream mapping e, ó, não esquece, eu tenho um primeiro passo e eu tenho um último passo. Porque ela é end-to-end. Então, eu preciso ter essas coisas muito claras para poder desenhar o meu fluxo. Depois eu venho para uma lista de gente que eu posso chamar para fazer suporte, agradecimentos e logística, comida, calendário, sala, né, onde vai acontecer o evento. E o time, o ideal é que o time não seja um time maior do que 10 pessoas para fazer esses trabalhos, tá? Então, de preferência que você chegue aí no máximo a 10 pessoas para isso, porque senão realmente fica confuso. Eles usam um termo lá para quando você faz os trabalhos e vai comunicar para outras áreas, não é comunicar, não é compartilhar, é socializar. Socialize o VSM Chart, ou seja, socialize esse documento que você acabou de criar com
com todas as informações do VSM que você vai trabalhar. E o que ele chama de socializar? Socializar é você compartilhar entendimento. Então, mais do que você mandar por e-mail para as pessoas interessadas, é você se reunir com as pessoas interessadas e apresentar para elas o plano de trabalho que você vai fazer. E essas pessoas, quais são os stakeholders que serão afetados, claro. Tá? E aproveita, então, esse momento para coletar mais dados sobre as áreas dessas pessoas. Então, nesse trabalho que ele fala de socialização, não é só compartilhamento, é compartilhamento de entendimento. Para isso, você precisa conversar com as pessoas, tá? O que mais? Aí a gente vem, então, finalmente, para o mapeamento do estado atual. Para mapear o estado atual, algumas coisas a gente já fez no VSM Charter, né? Identificar qual o produto, qual o cliente que vai ser impactado, qual é o problema que a gente quer resolver. Gemba, faça o Gemba. Uma dica é você ir a campo. Pega esse time e vai no chão de fábrica, passo a passo com as pessoas, com as áreas, para ver como que elas trabalham. Identifique claramente o início e o fim. Identifique de 5 a 10 macroprocessos. Então, aquele fluxo que tem os passos, menos do que 5, você corre o risco de ser muito enxuto. Enxuto não é uma boa palavra, porque é o que a gente busca, mas de você ser muito simplista e não enxergar pontos de melhoria suficientes. E mais do que 15, você pulveriza muito a informação, você fica com muita informação para trabalhar, pode ser pouco produtivo também. Então, usando o conceito Lean, vamos limitar aqui o universo de ações que a gente vai fazer, de 5 a 15 passos. Ele sugere que a gente use o conceito de fluxo reverso. O que é o fluxo reverso? Mapeie os passos de trás para frente. Quando você se força a mapear os passos de trás para frente, você inverte a lógica do jogo e todo mundo vai pensar de forma diferente. A gente vai exercitar isso aqui no próximo slide. Como é assim, Rogério, fluxo reverso? Se eu pedir para você me falar um fluxo de alguma coisa que você faz do começo ao fim, é comum que você pule etapas, porque você muitas vezes acha que uma etapa está junto com a outra, que é muito automático, que a informação não precisa falar e tal. Quando você vai do final para o começo, você tem que parar e pensar, não, peraí, o último passo é esse, qual que é o penúltimo passo? Tá, então o penúltimo passo é tal. Isso aumenta a chance de você acertar, de você não esquecer nada, e ajuda, né, nesse entendimento do grupo, que é uma outra coisa, que é você fazer esse levantamento em conjunto. Então ajuda todo o grupo a pensar no fluxo, todo o grupo vai entender, e todo mundo vai ter a visão de tudo e vai enxergar claramente os silos também, porque fica muito visível quando você faz esse levantamento passo a passo. Não é uma obrigação, não é obrigatório você fazer de trás para frente, mas é uma boa prática, uma dica, tá bom? Bom, com isso, gente, com essas dicas são mínimas, tá? Se você pegar a bibliografia, tem muito mais informação para passar, né? Tem muito mais conhecimento por trás disso tudo aqui. Bom, com isso, então, eu tenho o quê? Eu tenho um fluxo que eu preciso identificar onde está o problema, eu já sei o que eu quero resolver, e eu preciso identificar os passos desse fluxo para poder sugerir, então, pontos de melhoria. Então, eu fiz um mapeamento aqui com base eu reproduzi uma tela que eu criei dentro do Miro, não sei se vocês conhecem Miro ou Miro, não sei bem, eu costumo falar Miro, que é uma ferramenta de colaboração que simula uma situação, por exemplo, numa grande sala de reuniões com post-its na parede. E eu vou fazer essa simulação aqui, então eu já organizei as linhas de post-its, né, com cadeia de valor, que são os passos do processo, post-its com uma linha de post-its com a marcação do lead time, uma linha de post-its com o tempo de processamento e uma linha de post-its com o percentual de completude e acuracidade. Tá? Coloquei também áreas e personas, que é interessante você ter, dores e desafios e oportunidades, que é interessante você ter. Você pode ter um post-it aqui com ferramentas, você pode ter outras informações que você queira mapear no seu fluxo. Aproveite que você, então, está estudando o fluxo e levantando e coloque tudo isso na mão. Então, o que eu trouxe aqui de desafio? Porque tinha que ser alguma coisa também minimamente didática para que todo mundo pudesse acompanhar. Então, o meu pensamento foi criar um mapa de fluxo para um exame de laboratório tipo imagem. Algum desses exames que você faz em laboratório tipo imagem. Bom, quando você faz um laboratório, você tem, então, alguém, que é um paciente, que faz um pedido de exame, faz o exame e lá no final do processo ele quer receber o quê? Ele quer receber o diagnóstico, ele quer receber o resultado do exame. Tá? Então, o que eu vou simular aqui é essa passagem do final para o começo. Então, eu começo no final. Resultado diagnóstico é o que a gente quer, é o que a gente vai receber no final
quando a gente faz uma batelada de exames, não é? E aí, nesse momento, eu já posso, quando eu estiver conversando com as pessoas desse passo, que são responsáveis por esse trabalho, perguntar qual que é o lead time, qual que é o tempo de processamento, qual que é o percentual de completude e acuracidade, e eu vou fazendo isso. Eventualmente eu vou ter que voltar, eventualmente eu vou ter que andar uns passos e voltar lá na frente para tirar dúvida, mas é assim mesmo, até você ter confiança no fluxo que você levantou. Então, eu vou fazer de trás para frente. O que viria antes do diagnóstico? Bom, antes de eu receber o resultado, eu preciso receber o protocolo. Quem gera esse protocolo? Quanto tempo demora para gerar esse protocolo? Ele é automático? Ele é manual? Antes do protocolo, eu tenho que sair da sala de exame. O exame tem que ter acontecido com sucesso. Não adianta eu sair da sala de exame e o exame não ter dado certo, porque a máquina quebrou, porque aconteceu alguma coisa. Aqui vamos considerar simplesmente que você tem, então, um resultado positivo do exame e você está ali naquele momento, né? Você fez um exame de imagem, eu já passei por isso, né? O cara passa um gel em você e tal, pega aquela máquina, fica escaneando o seu corpo e tal. Aí daqui a pouco ele fala, acabou, beleza, pode ir embora. Você pode ir embora, você está todo melado de gel. Aí você tem que se limpar, você pega um monte de papel ali e tal, e encerra essa fase do pós-exame. Então você fica na sala um tempo ainda. Você não recebe o protocolo automaticamente. Eventualmente o protocolo está pronto, mas é um passo que precisa ser dado. Antes, então, disso, é o próprio exame em si. Então, antes de você chegar no pós-exame, que você está se preparando para ir embora, você tem a etapa do exame, que é o momento que você está ali passando pelo procedimento. Antes disso, você teve que se preparar para o exame. Antes de se preparar para o exame, você teve que ser chamado para o exame por alguém que estava já com a sua ficha autorizada para fazer o exame. A sua ficha foi feita por alguém dentro do laboratório que fez o seu cadastro. Esse seu cadastro, mas essa pessoa só te chamou depois que você pegou a senha. Só que se você só foi no laboratório e pegou a senha e começou esse processo, se você antes telefonou ou entrou na internet, no site do laboratório, e verificou que tinha prazo, que tinha data ali que você podia fazer esse exame naquele dia. Percebeu? Né? A lógica? Quando eu comecei a falar de trás para frente, eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu falei, caramba, o que é mesmo que vem antes? Não, peraí, antes vem o quê? Antes eu vou fazer isso e tal. Aí, para eu montar esse quadro, eu fiz ele de trás para frente e depois tentei ler de frente para trás e fiquei olhando para frente e para trás para ele aqui, para ver se a lógica funcionava. Então é curioso quando você tenta inverter a lógica e olhar de trás para frente. Te obrigar a pensar no passo predecessor, inverte a lógica e, consequentemente, te dá mais trabalho. Mas esse trabalho adicional é benéfico, porque te obriga a ter uma visão holística, tá bom? Legal. Bom, beleza, chegamos aqui. Então, isso aqui serve para eu te mostrar o que aqui, gente? Olha, eu estou falando de VSM. Só que eu posso fazer essa atividade numa sala, com um monte de gente, com post-its na parede. Posso fazer numa ferramenta de colaboração online com as pessoas, desde que eu tenha clareza sobre as informações que eu estou levantando. Não importa. Tá? Então, eu não vou ter que necessariamente, na primeira passada, ter aquele desenho bonitinho com todos aqueles símbolos lá que eu te mostrei. Aquela é a anotação oficial. Se no final, por uma questão de compliance, de documentação, de registro, não sei, né, de alguma coisa, você vai ter que passar para aquele formato, ok, isso é um outro problema, é um problema da sua estrutura, é uma questão da sua organização. Mas para você ter um efeito prático e sair fazendo, você não precisa dominar ferramentas e técnicas para construir naquele modelo. O que você precisa é ter o tema do VSM bem claro para todo mundo que está trabalhando, que eu apresento aqui em cima, que só não está aqui no meio porque o slide está ocupado aqui com outras informações, mas normalmente ele ficaria aqui no meio da parede ou do quadro que você está trabalhando, e quais variáveis você quer levantar, quais informações e variáveis você quer medir, tá bom? Lembra que a gente falou que a gente ia trabalhar no Excel? Por que a gente vai trabalhar no Excel? Porque, basicamente, depois que eu tenho esses dados todos, eu vou manipular esses números. Eu vou trabalhar esses números para que eu chegue em algum tipo de resposta. Que resposta? Qual é o lead time total? Qual é o tempo de processamento total? Qual é o percentual de completude e acuracidade que eu tenho? E outras informações. Qual é o número de pessoas trabalhando naquele passo? E as informações adicionais. Quais são os problemas que tem naquele passo? Quais são as dores daquele passo? Muitas vezes, quando você está levantando, você já enxerga dores e enxerga oportunidades de melhoria. Anote isso também. Cria uma linha aqui embaixo. Ó. De repente, você coloca uma linha aqui embaixo, ó,
né? Aqui já tem dores, desafios e oportunidades, né? Mas poderia ter ações. Ações, que ações será que a gente pode fazer aqui para aproveitar essa oportunidade? Você poderia ter uma linha aqui embaixo também. Seja prático, né? Seja lean. Bom, quando eu falei do Excel é porque a gente vai, em algum momento, ter que manipular esses dados, ter que manipular essas informações. Então eu reproduzi esse fluxo numa planilha, que eu vou passar para você daqui a pouco. Você pode talvez encontrar um nome aqui em cima um pouco resumido, tá? Mas são os mesmos passos que a gente colocou lá. E aqui, nesse exemplo, eu já preenchi com alguns dados para você, para a gente chegar em algum tipo de resposta já aqui. Tá bom? E aí, quais são? Eu não vou ler agora aqui, porque eu tenho um próximo slide que explica isso. Quais são esses indicadores, então? Só para a gente revisitar aquilo que a gente já falou. Bom, olhando para o mesmo fluxo, eu vou ter aqui alguns dados. Primeiro, eu criei uma linha aqui, onde eu calculei a eficiência do processo. Então, para cada coluna do processo aqui, eu calculei o tempo de processamento dividido pelo lead time. Então, eu tenho a eficiência do processo. E aqui eu tenho um tempo muito grande, porque eu faço o agendamento, mas eu demoro 15 dias para chegar no exame, porque eu nunca tenho exame disponível para o dia seguinte. Então, você faz o agendamento, mas você só vai no laboratório fazer o exame 3 semanas, 2 semanas depois. Então, eu calculei esse tempo, que é o meu lead time, é o tempo que eu fico esperando. Eu agendo o exame, mas não consigo fazer o exame, eu tenho que esperar. Então, é um tempo de espera. Então, 30 minutos, eventualmente, para eu fazer o agendamento, que é o tempo que eu fico ali insistindo no computador ou insistindo no telefone, e 21.600 minutos, que é o equivalente a 15 dias, para eu poder chegar no laboratório e fazer o exame. Então, eu fiz esse cálculo nessa linha, então aqui eu tenho o lead time do processo, que nesse caso aqui deu 0,14, mas cada um tem o seu cálculo aqui. O outro indicador que eu tenho, o tempo de processamento total, que é a soma dos tempos de processamento de todos os processos. Então, cada processinho aqui tem um tempo de processamento. O tempo de processamento aqui deu 1.561 segundos, que dá mais ou menos 26 horas. Tá? Então, o tempo que as pessoas estão manipulando material, manipulando documentos, fazendo exame em você, te passando o protocolo e tal, é mais ou menos 26 horas, nesse fluxo que eu criei, tá bom? Só que o lead time total, que é o tempo que você demora, desde a hora que você liga até a hora que você pega o resultado, está dando 730 horas, 730 horas, isso, que é 43.429 minutos. Tá? É legal você ter a mesma... Depois, até para interpretar melhor, você até pode converter em dias e horas esses números aqui para facilitar o entendimento, tá? Mas aqui para fazer o cálculo eu deixei tudo na mesma unidade. Depois eu tenho um outro indicador aqui, que é a eficiência de fluxo. O meu fluxo é eficiente. Se eu dividir o tempo de processamento pelo lead time, eu tenho que a minha eficiência de fluxo é muito baixa. É 3,59%. 3,59% dá para melhorar muito, porque eu tenho aqui 26 horas para passar por todos os passos, se eu não tivesse nenhum impedimento, e 730 horas, mais ou menos, para receber o meu resultado depois que eu fiz o pedido. É muito tempo. Então, eu estou com uma eficiência de fluxo aqui muito baixa, 3,59. E, por fim, sempre tem, né? Eu tento ligar, não consigo, eu tento marcar, não consigo. Eu chego para fazer o agendamento dos exames, eu tenho gente na frente, eu tenho gente que atropelou o caminho, eu tenho que voltar, esperar voltar. Então, meu percentual de completude, aquele percentual de completude e acuracidade, aqui está na casa dos 21%. Então, esse é o estado atual. E eu quero desenhar um estado futuro. Eu passo para esse relatório, assim como eu mostrei lá no começo, esses dados, né, de estado atual, depois vou desenhar o meu estado futuro aqui na sequência, tá? E aí eu vou trazer para cá o resultado do estado futuro, tá bom? Tudo bem até aqui? Deem um ok aí para mim, pode ser um joinha, um número, ou então escreve 1 no chat. Se vocês escreverem 1 no chat, eu já vou saber que está tudo ok, que vocês estão conseguindo acompanhar. Porque a ideia agora é a gente, de alguma forma, tentar exercitar isso, tá? Ah, legal, pessoal, obrigado. Às vezes eu fico com receio de estar falando rápido, estar falando assim, um pouco confuso, mas eu espero que não. Vou só tomar um gole de água aqui e a gente já vai para a atividade, tá? Bacana, a gente está num tempo legal, era o tempo que eu queria ter chegado mesmo. Então agora, o que eu vou sugerir para vocês? O que eu fiz? Eu preparei planilhas, e essa planilha está bem completa, ela tem várias abas,
tá bom? Cada uma das abas com uma função diferente, mas que só essa planilha com todas essas abas, você já consegue fazer o seu evento. Que lá vai ter tudo que você vai ter para fazer o seu evento. Só não tem todos os indicadores que você pode ter, porque aí não era a minha preocupação colocar todos os indicadores, mas criar um kit que você pudesse usar e até estudar. Se você pegar essa planilha depois e refizer os passos que eu vou passar aqui para você, você vai poder brincar com essa planilha e entender melhor os indicadores, como eu falei lá no começo. Então eu vou parar de compartilhar a apresentação e vou compartilhar a planilha, porque o passo seguinte eu vou te passar um link aqui no grupo, tá? Aqui no chat, e você vai, então, acessar essa planilha que eu vou mostrar para você aqui agora. Tá? Vamos lá. Tá ok? Tá vendo já a planilha? Acho que sim, né? Eu vou dar um zoom aqui. Vai ficar melhor para vocês copiarem. Então, primeiro passo. Não vai dar para a gente usar em conjunto essa planilha. E como a ideia é que cada um de vocês tenha a planilha, eu vou fazer um primeiro passo, onde eu vou te dar uns minutinhos para você preencher esses dados. E aí eu até vou até preencher uns primeiros dados aqui para te orientar, e depois você preenche o que tiver em vazio, tá? Imagina que eu estou no momento da entrada no laboratório com a senha. Eu vou entrar no laboratório com a senha. Normalmente, quando eu chego no laboratório, já aconteceu de eu chegar no laboratório e a máquina da senha está com problema. A máquina está com problema, a máquina não consegue gerar senha, tem que chamar o funcionário, pegar um papelzinho, um novo rolo e colocar lá. Então eu vou dizer que o percentual de completude aqui é 85%. Não vou colocar 100%, porque já aconteceu de eu chegar lá e não está funcionando. Tempo de processamento. Bom, se estiver funcionando, é o tempo de apertar um botão e imprimir um negócio, né? Eu vou colocar uma unidade mínima aqui de 1 minuto, tá bom? E vamos tentar colocar todos os tempos em minutos. Lead time. O lead time vai depender do tamanho da fila, né? Porque se eu estou disponível para pegar a senha e eu tenho uma fila para pegar a senha, vai depender do quanto as pessoas que estão na minha frente demoram para pegar a senha para chegar na minha vez de pegar a senha. Então eu vou colocar aqui o lead time de 5 minutos, por exemplo. E aí isso já me dá um primeiro indicador aqui, ó. Eficiência de processo, nesse caso aqui, da coluna C, é de 20%. O que eu quero que você faça? Esse mesmo raciocínio. Pense que para fazer a atividade, e aí pode se colocar, lembra de como foi quando você foi fazer o seu exame de laboratório, na última vez que você foi no laboratório. O tempo de processamento é o tempo que tem alguém manipulando o dado, a informação, ou seja, o tempo que você está agregando valor na atividade, à atividade. E o lead time é o tempo desde que você está disponível para fazer a atividade até o momento que a atividade fica completada. E eventualmente isso pode demorar muito, por exemplo, no cadastro, né? O cadastro é um outro momento, eu vou preencher mais esse campo. Qual que é você pegou a senha, está lá esperando. Você está pronto para fazer o cadastro, não está? A pessoa te chama na hora que você pegou a senha? Não, ela não chama na hora, porque você tem um monte de senha na sua frente. Então, quando você senta na mesinha da moça para falar com ela, sei lá, em 20 minutos ela faz o seu cadastro? Talvez sim, que é o tempo de processamento. Só que o tempo que demora para ela te chamar mais o tempo de processamento é pelo menos 40 minutos de fila mais o próprio tempo de processamento, né? É 60 minutos de lead time até eu sair daqui. Por quê? O tempo para fazer o cadastro é 20 minutos, mas 40 minutos no mínimo eu fico na fila esperando ser chamado para fazer o cadastro. Então perceba que aqui eu tenho um outro resultado já, que é a eficiência de fluxo desse processo. Então eu vou convidar você e vou te dar 5 minutos para você fazer manualmente o seu processo e depois eu vou compartilhar com você, vou colocar vocês em grupos, tá bom? Eu vou compartilhar essa planilha e o que você vai fazer? Presta muita atenção nisso que eu vou fazer agora, tá? Por quê? Primeiro, a planilha tem muitas abas. Depois, no finalzinho, eu vou explicar as demais abas. Qual que você vai trabalhar? VSM atual, que é a segunda aba da planilha. Então, quando você receber a planilha, você vai clicar aqui no VSM atual e é essa planilha, é essa aba que você vai trabalhar, tá bom? Então, já fica um combinado que é esse. Segundo combinado, a planilha vai chegar para você travada. Você não vai poder mexer. Por quê? Porque senão todos não poderiam mexer na mesma planilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com você e quando você receber, você vai fazer assim. Ou você faz uma cópia no seu ambiente Google e aí você vai trabalhar no Google Sheets, como eu estou trabalhando aqui agora, ou simplesmente você faz um download e abre a planilha no Excel. Então, você faz um download para o Excel, vai baixar a planilha para sua máquina, aí você vai abrir a planilha e vai trabalhar no Excel.
tanto faz. No final, você vai receber a planilha Excel também, lá quando você receber todo o material do curso, tá? Mas esses passos são importantes para você poder, se você quiser participar agora da dinâmica, que é legal, né? Faça esses passos agora, tá? E aí, eu vou compartilhar e vou dar 5 minutos para você preencher aqui. Não é muito tempo, mas você não precisa ser tão preciso. Só pensa assim rapidamente o que você tem aqui, que é para a gente poder completar o exercício, tá bom? Então, aqui eu vou compartilhar. Então, não é restrito, mudar para qualquer pessoa com link. Isso, qualquer pessoa com link. Só que você só vai ler. Quando você estiver na leitura, você vai poder copiar. Então, você vai poder copiar ou fazer download, tá bom? Então, estou passando aqui no grupo agora, no chat. Cadê o chat? Tá aqui. Veja, por favor, se você consegue fazer. Então, link para a planilha. Tá? Confirma, por favor, se você está conseguindo. Os primeiros. Ah, tem gente que já está conectado, inclusive, aqui, ó. Então, acho que então o pessoal já está conseguindo acessar a planilha, pelo menos. E aí, então, faça uma cópia. Aí, só legal. O pessoal está conseguindo, legal. Já dá para eu acompanhar aqui. Faça uma cópia e trabalhe. Então, eu vou marcar 5 minutos para você fazer esses passos. Você vai preencher as linhas 3, 4 e 5 da planilha. Só essas. O resto são só exemplos que eu já deixei pré-definidos lá, tá? Então, não esqueça, você vai preencher as linhas 3, 4 e 5, pensando coluna por coluna. Coluna D, 3, 4 e 5. Coluna C, 3, 4 e 5. Coluna D, 3, 4 e 5. Depois eu vou mostrar a minha preenchida, porque eu tenho uma preenchida também. 5 minutos, estou marcando aqui no relógio. Vou dar 15 segundos aí para vocês irem terminando alguma coisa aí, que estava eventualmente no meio do caminho. Tá? Eu até compartilhei de novo aqui o meu quadro, porque eu estou aqui agora com uma outra planilha, que é a planilha que eu usei, que a que você recebeu não tinha valores, né? E essa aqui foi a planilha que eu usei para construir a apresentação, tá? Então, se você conseguiu terminar, preencher tudo, se você conseguiu preencher todos os campos, é esperado que você tenha alguma coisa assim. Que você tenha aqui na parte de baixo, na linha 20 da planilha, que você tenha um quadro com a coluna B preenchida. Porque eu fui fazendo os cálculos aqui, a gente foi calculando cada um desses indicadores, que eu reproduzi aqui só para ficar no visual aqui mais fácil, mas que eu trouxe para cá, para esse modelo aqui de planilha. Tá? E aí, essa é a experiência que eu queria que você tivesse nesse momento, que é começar a olhar para cada etapa do processo, e que é o que você vai fazer na prática, para cada etapa você pensar, tá, quanto tempo que a pessoa está manipulando o item? Isso é tempo de processamento. Quanto tempo que demora para o item, do momento que ele chega na mão da pessoa até o momento que ele vai para o passo seguinte, quanto tempo demora? Isso é o lead time. E é justamente aí que a gente vai atuar, que é o tempo de espera, porque muitas vezes o item chega na mão de alguém para ser trabalhado, ele pode ser trabalhado imediatamente e entrar numa fila, ou pode demorar para começar a ser trabalhado e entrar numa outra fila. Você percebe que eu tenho filas? Eu posso ter filas? Então, que são esses tempos maiores aqui, que estão na linha 5. Esses tempos maiores são os tempos de espera, são os tempos totais, na verdade, que é o tempo da manipulação mais a espera, tá bom? Eu demoro aqui, entre agendar o exame e ir para o local fazer o exame, eu demoro 15 dias pelo menos, porque eu nunca consigo disponibilidade do laboratório para me receber em menos de 15 dias. Então eu demoro 30 minutos, por exemplo, para fazer uma ligação agendando o exame, só que eu só vou para o dia do exame daqui a 15 dias. Então é um tempo muito longo. Tá? E aí, é isso que você vai buscar, por exemplo, na sua organização. E as razões do porquê isso está acontecendo. Tá? Eu vou então pedir o seguinte, se você conseguiu terminar, ficou com dúvida, anota a dúvida, manda ali para o Harrison no chat, como a gente combinou, tá bom? Que a gente vai voltar. Eu vou voltar na apresentação, porque tem todo o passo final para a gente fazer, tá legal? E aí a gente tenta conseguir um tempinho ainda para tirar algumas dúvidas ainda agora. Mas é densa, a apresentação é assim mesmo, porque é muita informação para a gente passar em 2 horas. Mas é o ritmo. É assim que é, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, é esperado que no final você tenha aquela tabelinha de baixo ali preenchida.
aquela tabelinha da planilha ali que vem aqui coletando, né? Coletando já, apresentando as métricas do estado atual. Aqui no caso eu já converti em horas. Então o tempo de processamento total é de 26 horas, 0,01, e o lead time total de 723 horas, tá? Então olha só a diferença que eu tenho entre ter o trabalho produzido efetivamente e o tempo que realmente demora para o trabalho ser entregue. Isso é a minha eficiência de fluxo, tá? Vamos avançar, que é para a gente enxergar como que a gente caminha a partir desse ponto. Esse era o próprio exercício. E aí a gente vai, então, a partir disso, desenhar o estado futuro. Mas o estado futuro, ele tem que ser pensado em termos do que é viável no limite do tempo, e aí o Kaizen, ele é muito claro com relação a isso. Quando você vai definir itens de melhoria, você tem que buscar, tem até um quadrinho de priorização que eu vou te mostrar daqui a pouco, você tem que buscar qual é a melhoria que você consegue o maior impacto no menor tempo. São essas que você vai buscar primeiro. Que você vai buscar o maior ganho no menor tempo. Não faz sentido você só pensar em implementar as melhorias de longo prazo. Porque com certeza no seu fluxo existem coisas que com pouco esforço você tem grandes ganhos. É isso que a gente vai buscar principalmente, mas não só isso, claro, né? Então, como é que eu faço o desenho do estado futuro? Agora eu já conheço os meus problemas, eu posso ter desenhado os problemas, inclusive naquela planilha que eu te mandei, tinha uma coluna lá de problemas, eu já tinha algumas coisas preenchidas lá. O desenho do estado futuro tem que considerar algumas coisas. Por exemplo, o Lean ele é muito claro com relação a algumas coisas, né? Então, primeiro, você não vai desenhar nada que não esteja em conformidade com a legislação. Então, ele é 100% conformidade legal. Ele fala de trabalho sustentável. Então, é trabalhar num ritmo sustentável. Você não vai exigir da sua equipe que eles trabalhem 16 horas por dia. Respeito pelas pessoas, então a questão da equipe, a questão do ser humano, a questão do respeito mútuo, do trabalho em equipe é muito forte no Lean. Então são conceitos que já vêm do Lean. Por isso que eu falei que quando eu fui viajar para agilidade, minha mala estava pronta, né? Eliminação de desperdício, a questão do Mura e Muri. Então eu vou tentar identificar desperdícios, e aí no próximo slide eu vou elencar os desperdícios para você. Eliminação de irregularidades. Eu tenho falhas no processo? Por que as informações chegam toda hora quebrada? Por que eu tenho uma taxa de completude e acuracidade tão baixa? Por que eu sempre chego nos postos de trabalho com informações incompletas ou incorretas? O que eu consigo melhorar na qualidade da informação? Isso aumenta a fluidez, porque o trabalho não fica esperando o dado, né? Parte do tempo que o trabalho fica parado é porque eu não tenho dados completos sobre o trabalho que precisa ser feito. Então, se eu melhoro a qualidade do trabalho quando ele chega num posto de trabalho, se ele chega mais completo, o trabalho também vai fluir de forma mais rápida. E eliminar sobrecarga. Eu não vou colocar uma carga de trabalho acima do que o ritmo sustentável pressupõe. Então, eu vou buscar equilíbrio no fluxo. Os desperdícios típicos, que são nomeados ali pelo Lean, são a superprodução, o superprocessamento. A gente não vai entrar no detalhe, mas é tudo que você faz em excesso, tanto do ponto de vista de produção. Produzir coisas a mais gera o que está descrito no 4, no estoque. Então, tanto o estoque por si é ruim, e a superprodução vai gerar estoque. Então, evite. Superprocessamento é você ter a máquina sobrecarregada, superutilização de recursos. Superutilização de recursos gera gargalo. Erros, que é a questão da completude e acuracidade. A espera, que é quando o trabalho está ali pronto para ser... o item de trabalho está ali pronto para ser manipulado, mas tem que esperar uma fila enorme antes de começar a fazer. Transporte, e aí é tempo de transporte mesmo. Às vezes você tem um trabalho que, do ponto de vista fabril, vamos pensar assim, mas pode acontecer na tecnologia também. Tem até gente que já fez uma tabelinha, caiu na minha mão uma vez, uma tabelinha que comparava, para quem é de TI, né? Esses 8 desperdícios do Lean com o equivalente em tecnologia da informação. Mas a questão do transporte, que é por que eu tenho postos de trabalho tão distantes se um posto de trabalho depende do outro? Por que eu não organizo esse pessoal num time, por exemplo, numa squad ao redor de uma mesa? Movimentação. Movimentação é quando eu tenho que me movimentar muito para fazer um trabalho, porque as coisas não estão à mão, eventualmente, as coisas não estão disponíveis. Então, você pode falar da disponibilidade da informação no desperdício 7. E o desperdício 8, que aparece aqui, é a subutilização das capacidades humanas, das pessoas em termos de experiência, conhecimento, habilidades e criatividade. Então, veja, perseguindo esses desperdícios, olhando para esperas, estoques,
erros, superprodução, você e buscando identificar essas coisas no seu fluxo, você já está fazendo um trabalho de apontar o caminho para corrigir tudo isso, tá bom? Na prática, né, o hands-on disso, como é que é? Como é que é a prática disso? Como é que eu vou para o estado futuro, então? Eu já falei dos desperdícios, falei que você tem que ser totalmente sustentável, compliance, né? Eu não vou desenhar o fluxo futuro sem revisar o meu charter, meu VSM charter, que foi o documento que originou tudo. Porque ali eu tenho as justificativas, eu tenho a definição dos benefícios que eu quero gerar para o cliente, os benefícios que eu quero gerar para a organização, eu tenho as pessoas-chave indicadas. Então eu vou revisar o Project Charter, não, o VSM Charter, vou revisar os resultados do VSM do estado atual e vou, para aqueles problemas que a gente identificou, a gente vai introduzir contramedidas ou itens de ação. E aí, pensando nesses itens de ação, então eu vou atacar o problema X. No problema X, eu vou dar um exemplo. No meu primeiro passo, eu coloquei que demora 15 dias para você agendar um exame. Se você olhar o meu fluxo futuro, eu diminuí de 15 dias para 8 dias. Qual foi a contramedida que eu indiquei ali? Falei, aqui, é lógico, eu estou supondo que eu posso fazer isso, né? A contramedida aqui é você contratar o dobro de máquinas de exame que você tem. Porque provavelmente essa fila de 15 dias é porque você tem uma limitação de capacidade de atender as pessoas. Então, se eu duplicar o número de máquinas e profissionais disponíveis para atender as pessoas, eu posso reduzir esse tempo pela metade. Então, isso é uma contramedida. Então, você identifica um problema, e o problema qual que é? Muito tempo de espera para agendamento do exame. Tá, então, para realização depois do agendamento. Então, se eu tiver mais máquinas e pessoas para atender, eu tenho mais disponibilidade? Sim. Se eu tiver o dobro de disponibilidade, a fila deve cair pela metade? Sim. Então, essa é uma contramedida, por exemplo, que poderia ser tomada. Então, essas coisas é que você vai pensar. São essas ações que você vai pensar de acordo com os problemas que você está enfrentando. E aí, depois que você pensou nisso, então você vai repassando o seu fluxo atual, passo a passo, imaginando, pensando em cada contramedida que é possível ser tomada. Aí sim você cria o fluxo futuro, então, fluxo de estado futuro. Para criar essas contramedidas, né, para identificar essas contramedidas, tem um conjuntinho de perguntas que você pode fazer. Então, por exemplo, o que o cliente quer? Como que a gente pode reduzir esperas no processo? Se existem processos que são redundantes e podem ser eliminados. Se existem processos que ficam engargalados, por exemplo, por falta de tomada de decisão. Eventualmente você tem uma situação lá que falta alguém para tomar uma decisão. De repente você acrescentar um processo ali pode resolver aquele vácuo de tomada de decisão, e aí você resolve o problema e o fluxo anda. Então, às vezes pode parecer contraproducente você aumentar um passo, mas às vezes é o passo que é necessário para que você garanta que o fluxo ande. Então não é de todo ruim. Se você identificar isso, não está errado. Você só tem que ter clareza se é isso mesmo que precisa. Tá bom? E aí a gente tem, lembra que tinha umas explosõezinhas lá no fluxo, quando eu mostrei o fluxo futuro? Você pode representar graficamente também aqui, para cada passo do processo, o que você vai fazer. Então não sei se você consegue enxergar, mas aqui, peraí, vou tentar dar um zoom aqui. Aqui, ó, por exemplo, mais máquinas, colocar mais máquinas para fazer os exames. A parte do cadastro, enviar a pessoa diretamente para a sala. Eu eliminei uma coluna aqui, eu eliminei um passo desse processo aqui, quando eu fui para o fluxo futuro, que esse já é meu desenho do fluxo futuro. Então, com base naqueles problemas, que eu vou mostrar na sequência, eu desenhei esse fluxo futuro. Então, eu vou eliminar uma chamada, eu vou colocar um passo que é levar a pessoa direto para onde ela quer ir. Eu vou paralelizar o processo de construção do protocolo. Então, o protocolo vai ser entregue logo que a pessoa tiver saído do pós-exame. E na parte de criação dos resultados diagnósticos, que é um tempo demorado também, eu sugeri aqui uma contramedida que seria a automação do processo, já que eu tenho a maior parte da informação em sistemas eletrônicos, por que será que demora tanto para o resultado ficar disponível? Chegar ao ponto de ficar 15 dias, 3 semanas para você conseguir receber o resultado. Bom, se eu tenho o processo todo eletrônico, ou se é a maior parte do processo eletrônico, talvez alguma automação sistêmica aqui possibilite que eu diminua esse tempo também. Então, essas foram algumas das contramedidas que eu pensei e, consequentemente, desenhei o fluxo. Olhando para o Excel, se você olhar aqui, ó, no anterior eu tinha 9 passos,
Nesse aqui eu só tenho 8, porque eu consegui eliminar um, porque eu eliminei um passo aqui no cadastro. O cadastro já envia a pessoa diretamente para o outro passo do processo. Tá? Aqui, nesse rosa pink aqui, eu trouxe o que seriam as contramedidas. Então, são sugestões de contramedidas que seriam que deveriam ser feitas especificamente envolvendo esses passos. Então, aqui eu tenho um passo que tem um lead time muito grande e eu reduzi ele pela metade. Aqui no final também, a automação do processo, eu reduzi o lead time aqui também por uma quantidade de tempo bem menor, que eu não lembro se ficou 1/3 ou ficou metade do que era antes. Tá? E aí, a revisão de algum processo interno aqui, como eu eliminei um passo também, eu não mudei fortemente os outros passos, eu não mexi muito nos outros passos. Então, os números nos outros passos não chegaram a ser afetados. Mas aqueles que eu escolhi mexer, afetaram bastante os resultados. Então, quando eu coloco essas contramedidas no valor de fluxo futuro, eu chego num outro resultado aqui, ó. Eu tenho outro resultado aqui. Aí eu tenho uma diminuição de quase metade do meu lead time. Eu tenho um aumento da eficiência de fluxo de quase o dobro. Mais que o dobro, porque era 3, alguma coisa. E aqui um aumento também, não muito significativo, mas algum aumento aqui da percentual de completude e acuracidade. Por quê? Porque essas contramedidas, você tem que ter, se eu duplicar, então você tem que ter um racional por trás disso. É como tem em todo projeto. Você faz um projeto para atingir um objetivo e se beneficiar do resultado do projeto. Aqui também as contramedidas visam diminuir a fila. Diminuir em quanto? Eu quero diminuir pela metade. Para diminuir a fila pela metade, o que eu preciso fazer? Eu preciso duplicar o posto de atendimento com máquinas e equipamentos para fazer o exame e duplicar o número de profissionais também, provavelmente. Né? Só ter a máquina lá e não ter o médico para usar a máquina, também não resolve. E aí, do outro lado, né, encaminhar o paciente diretamente para a sala do exame, a enfermeira faz o protocolo enquanto o cliente arruma, então eu fiz um paralelismo de ações aqui. O protocolo, então, é apresentado já pronto, não tem um tempo entre você se arrumar e a enfermeira preparar o material, ela já deixa o material pronto para você, e o resultado do exame também com o processo de automação. Que seria esse próximo passo que a gente vai fazer, gerando, assim, esse resultado aqui. Se eu comparar as duas visões, do estado atual e do estado projetado, o que é o estado futuro projetado? Então veja que esse estado aqui, eu ainda não tenho, é o estado que eu quero chegar. Então eu vou precisar executar algumas ações para chegar nesse resultado. Mas esse é o resultado que a minha análise do fluxo, e dos problemas e das medidas que podem ajustar, resolver esses problemas, me levaram a esses dados. Então, se eu tiver realmente metade do tempo aqui, uma melhora do tempo aqui, acolá, eu consigo otimizar o meu fluxo. E aí o meu fluxo vai ficar mais fluido e o lead time vai diminuir significativamente. Ao ponto de, hoje o meu lead time total é de 723 horas, eu caio para 314 horas. Ou seja, eu tenho uma melhoria, eu caio não, né? Eu espero cair para 314 horas. Ou seja, eu vou promover uma melhoria de 56,54%. Mas lembra que eu falei que a gente não mexeu muito nos tempos de processamento. Como a gente não mexeu muito nos tempos de processamento, eliminar um passo do fluxo teve uma influência muito pequena no tempo de processamento. Ok, tem projetos que você vai conseguir melhorias mais significativas. Aquele projeto que eu falei que foi o primeiro que eu participei, a gente diminuiu em 11% o tempo de processamento. Isso eu lembro bem, porque é um dado que eu consultei para vir para cá. Não lembrava de cabeça, mas eu fui lá consultar, que eu tenho o material da época. E a gente melhorou em 44% o lead time do processo que a gente estava trabalhando. Então foram melhorias significativas, né? 11% aqui e 44% aqui. Mas essa acaba sendo o grande pulo do gato quando você consegue uma grande melhoria aqui. Porque isso aqui é onde estão os seus maiores desperdícios, os seus maiores ofensores. Então pode ver que aqui fez toda a diferença. Quando isso estiver estabilizado, e esse for o seu novo fluxo corrente, o seu novo fluxo atual, provavelmente você vai encontrar outras contramedidas que possam ser tomadas, porque você vai encontrar outros gargalos, outros impedimentos, outros ofensores aqui, tá bom? A nossa eficiência de fluxo subiu de 3,59 para 8,25,
uma melhora também na casa de 56%, uma melhora significativa, mas ainda longe de ser boa, né? E a completude e a acuracidade, o índice de completude e acuracidade, que subiu de 21% para 28%. A gente também não mexeu na qualidade da informação que chega, que seria uma coisa que a gente poderia fazer também. Porque se esse índice aqui aumentou, provavelmente as minhas esperas aqui diminuem. Porque eu tenho informação mais correta chegando nos postos de trabalho, eu tenho menos retrabalho em cada posto de trabalho, tá? Então, olha que interessante, quanta coisa, né? Isso, gente, é o básico das métricas. Tem muitas outras coisas até bem interessantes para tirar também do VSM, tá? Então, legal. Eu vou avançar até no final, e no finalzinho a gente volta para a planilha para eu te mostrar o estado futuro e aí as outras abas, tá? E aí, então, ok, acabou o trabalho? Não, não acabou. Porque o desenho do estado futuro é só o desenho. Ele é só o meu plano. Agora, é só o meu desejo. Agora eu preciso construir um plano, né? Aí o plano, gente, eu vou ter uma série de contramedidas, não vou? Eu não vou ter assim, uma série de itens de ação. Como que eu priorizo esses itens de ação? Interessante, você já deu uma dica, Rogério, o que gera mais valor no menor prazo. Ok, então vamos criar um gráfico? Vamos usar uma ferramenta para isso? Que tal você pegar, por exemplo, num eixo, destacar, desculpa, gente, se você destacar o benefício antecipado, quanto você consegue antecipar de benefício, né? Ou seja, quanto mais alto o benefício que você gera, mais interessante para o seu processo futuro, né? Então aqui a gente já está bem Kaizen aqui, tá? E qual que é a facilidade ou dificuldade de execução daquele item de ação? Quão complexo é resolver aquele problema? Quanto mais fácil e quanto maior o benefício que aquele item gera, você vai dar mais prioridade para aqueles itens, porque eu estou nessa parte aqui do quadro. E aí eu vou navegando pelo quadro conforme a minha facilidade ou dificuldade de execução varia e eu tenho maior ou menor geração de benefício, ao ponto de ter itens de ação que provavelmente eu vou eliminar, porque o benefício que ele gera é muito baixo e ele é muito difícil de executar, requer investimento, requer um projeto e tal, talvez eu deixe isso até para uma outra frente de trabalho e não para um Lean Kaizen. Ou não, ele fica lá, mas eventualmente eu até vou eliminar, como ele sugere aqui. Cara, elimina. Gera tão pouco benefício, tão difícil de fazer, joga fora. Agora, outras coisas que têm uma facilidade mediana e um benefício mediano, né, aqui nem é tão mediano, né, mas como ele tem uma certa facilidade, de repente eu posso fazer, aqui, por exemplo, eu tenho, aí sim, né, benefício mediano, dificuldade mediana. De repente eu faço um projeto, né, se eu tenho alguma dificuldade aqui, pode ser que eu requeira investimento para resolver esse problema, mas ele tem um benefício que compensa, então de repente eu trato isso como um projeto, e não só um item de ação imediato, porque eu posso ter itens de ação que é só eu mudar um procedimento operacional, eu não preciso de um projeto para isso. Eu só preciso que o meu gestor, que a minha estrutura, suporte mudanças operacionais que vão gerar benefícios para a minha organização. E eu não preciso necessariamente gerar projetos para isso. Então, são itens de ação. Esses são os itens Kaizen. Os Kaizen que a gente fala são esses itens rápidos que você pode atuar. E como eu falei, quando você sai de um evento desse, o consultor que foi lá falar com a gente naquele primeiro evento que eu estava te contando, e é isso que a gente faz com os clientes nossos agora, ele, assim, saía do Kaizen, saía do plano, eu falei, tá bom, o que vai estar pronto amanhã? Não, como assim? Amanhã, o que você já consegue melhorar amanhã? Né? Não, a gente não pensou nisso. Não, então pensa. O que você consegue melhorar na próxima semana? No prazo de uma semana? E aí a gente saía dali com um plano que era não exatamente assim. Eu tenho uma planilha muito parecida com essa, que vai estar numa das abas lá também, tá? Com um plano de semanas, meses e semestres, que a gente chamava de curto, médio e longo prazo. E também organizava, se ia requerer, por exemplo, tinha itens de ação lá que envolvia contratar ferramenta, e aí você tem que contratar licença, tal, e tem todo um trâmite dentro da organização para isso, né? Se tem que contratar licença, se tem que contratar fornecedor para desenvolver ferramenta, ou se tem que comprar ferramenta pronta, enfim. Cara, não é um item de ação que eu vou resolver na primeira semana, nos primeiros dias. Mas se gera valor para o processo, a gente deixava aquilo como um plano de ação para o futuro. Né? E aí, lógico, quem ia resolver isso eram pessoas de outras alçadas. Tá? Bom, bacana. Fiz a priorização, posso vir para o meu plano de transição. E aí o plano de transição, como é que ele funciona?
Aí tem um template, eu reproduzi esse template, ele está um pouquinho diferente por causa da parte do cronograma aqui, mas vocês vão entender lá já. Eu tenho aqui um plano de execução, plano de transição, e aí tem o Value Stream Transformation Plan, que aí é o plano de transição da Value Stream, do próprio fluxo, da cadeia de valor. Eu estou mexendo na cadeia de valor. Eu estou mudando tempos de espera, eu estou mudando passos, processos, eventualmente, incluindo ou eliminando processos, né? Então, eu tenho aqui eu tenho que colocar, né? Aqui tem o cabeçalho com sponsor, facilitador, VSM Champion. VSM Champion é um termo que vai aparecer lá no charter também, que é o nome da pessoa que vai ser a responsável pela cadeia, que não é necessariamente o sponsor. Então, é como se fosse o seu cliente, aquele cara que é o responsável por aquela cadeia de valor. Se a cadeia de valor cria um produto, é o responsável pelo produto, ele é o dono do negócio lá, que não é necessariamente o CEO da organização, tá? Ou um C-Level, ou um outro C-Level. Então, eu vou ter aqui um cabeçalho com alguns dados das pessoas que participam. Eu vou ter aqui uma agenda de revisão desse calendário, onde eu vou poder mostrar aqui a evolução no tempo. Por uma questão prática, o Excel está um pouquinho diferente desse, mas dá para você ver isso aqui também, tá? Dá para você acompanhar também o prazo ali. Ou eventualmente fazer algum ajuste que te permita fazer esse tipo de acompanhamento. Mas como você vai ter essa imagem, você facilmente consegue comparar com o Excel que você vai receber e você vai poder comparar os dois. Bom, então eu tenho aqui numa coluna, aqui o item, essa coluna aqui é importante, essa coluna, ela indica qual é o número do item do fluxo futuro, que é o item que vai sofrer a modificação, ou que vai ser impactado pela modificação. E aí eu tenho qual é a métrica que eu quero modificar, então é um objetivo mensurável. O que eu quero? Eu quero reduzir lead time. E qual que é a medida proposta para atingir esse valor da métrica. Então aqui está a medida proposta, se vai ser um projeto, se vai ser uma ação imediata, se vai ser, sei lá, né, um outro tipo de ação de melhoria, fica marcado aqui, para diferenciar. E quem é o dono? Você sai desse plano com pessoas responsáveis por executar essas medidas, ou por conduzir essas medidas, ainda que requeira aprovação de outros níveis da organização, tá? E aí você pode criar aqui um Gantt para controle, né, um gráficozinho de acompanhamento. Eu coloquei lá 25, 50, 75 e 100%, porque como eu estava numa planilha ali, e eu faço com outra, né? Eu tinha uma outra planilha, mas eu quis fazer uma mais parecida com essa para vocês. Aí no final das contas eu deixei as duas lá, tem duas abas lá que tem duas planilhas de plano de ação. Aí você usa as duas, ou você usa a que você gostar mais, ou você adapta alguma das duas, tá? E aqui nessas datas de revisão é a cadência com a qual você vai revisar o andamento das atividades. Eu gosto de cadência, a gente no Ágil trabalha muito com cadência, né? Eu gosto de cadência de 2 semanas. Eu sim, sempre que eu vou começar um time novo, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de colocar 2 semanas, porque você tipicamente tem o planejamento, tem a review, tem a retrospectiva, então você tem a oportunidade de fazer as coisas de forma cadenciada e de forma sustentável. Porque uma cadência de 1 semana, às vezes, é muito curta para você fazer tudo isso, planejar, revisar, fazer a retrospectiva, mas depende do ambiente também, tá? Então, eu sou perfeitamente, não sou contra, não, quem faz cadências de 1 semana, é tranquilo também. Que mais? E aqui, conforme você revisa o plano, né? Se você completou, se não completou, por que não completou? Então tem todo um conjunto de um checklist aqui também para você fazer. E os acordos aqui embaixo, né? Os acordos, o que são o agreement? Né? É o ok, o de acordo, na verdade. É o de acordo do sponsor, do VM Champion e do próprio facilitador, que é a figura que vai também colaborar para que tudo isso aconteça. Como é que eu alcanço isso? Mais do que isso, mais do que alcançando, é como é que eu mantenho. Porque eu preciso manter isso. Toda vez que eu faço uma mudança, eu preciso trabalhar para ela se sustentar, para que eu não dê passos para trás e volte no estado anterior. Então eu vou trabalhar, muito parecido com o charter, né? Vou socializar os mapas, os planos de transição. Então eu vou chamar as áreas executoras, aí eu vou falar com os responsáveis pelas áreas. Porque muitas vezes as pessoas que participaram do processo, elas não são necessariamente as principais tomadoras de decisão das suas áreas. É sempre importante você envolver os gestores das áreas nesses processos,
Só que o tempo deles é diferente, eventualmente eles não vão estar disponíveis o tempo todo. Então é importante que você tenha esses planos acordados com os chefes das áreas, com os gestores das áreas. Então, socialize, execute essas melhorias, então socialize o plano, né? Compartilhe o conhecimento, mostre o trabalho, mostre o resultado, faça as sugestões de melhoria, execute. Então, esse primeiro passo é necessário para que você tenha, então, o ok para poder executar, senão você não vai nem conseguir executar. Então, execute as melhorias, revise o plano de tempos em tempos, verifique qual é a próxima melhoria que pode entrar em vigor e faça, né, na revisão do plano, né, faça indagações. Os livros que eu vou indicar trazem um roteiro para isso, né? Como está progredindo o plano? O plano saiu do cronograma? O que precisa ser feito para retornar para o cronograma? Tem alguma contramedida? Alguma contramedida foi suspensa? Por que foi suspensa? Quem suspendeu? Porque o que você o plano que você define, que você cria com o time no final do processo, ele é um acordo, ele é um compromisso das áreas, é um compromisso da organização para modificar aquele VSM. Então, se alguma contramedida foi suspensa, por quem suspendeu? Qual foi a razão? Né? Eventualmente perdeu o sentido, tudo bem, mas que fique claro para a gente então tirar aquilo do plano. Ou marcar ela como cancelada. Tá? E aí, para isso também, né, a gente, como vai fazer uma revisão contínua, a gente está falando de rodar um ciclo que não é exatamente o PDCA, mas ele é muito parecido, ele bebe na mesma fonte, né? Só que a gente chama, como é um plano de transformação, quando a gente quer garantir que uma mudança foi implantada, normalmente a gente vem para uma adaptação do ciclo PDCA que a gente chama PDSA. O PDCA ele é mais propício para isso mesmo, para você confirmar a efetividade de mudanças que você colocou em processos, especialmente no nível organizacional. E aí, na prática, como é que eu rodo esse PDCA? Eu vou evolutivamente trabalhar isso, né? Então eu vou, eventualmente, voltar para esse passo aqui. Então eu estou fiz as contramedidas, fiz o plano, segui o plano, tal, próximo passo. Faz um novo ciclo. Faz um novo ciclo para você evoluir ainda mais o seu processo, tá? Ok? Então você nunca para. Na verdade, o VSM é algo que nunca deveria parar. A gente deveria estar constantemente olhando para aquilo, buscando melhorias. Ok? A bibliografia utilizada. Aqui é legal a gente falar desses dois livros aqui, porque eles têm diferenças bem grandes, tá? Esse azul do lado direito, esse livro azul, ele está em português. Ele custa, acho que, em torno de R$50 na Amazon. E ele é bem legal, mas ele é muito chão de fábrica. Então, se você é muito TI ou área de serviços, você pode ficar um pouco incomodado com o livro. Mas ele, no fundo, ele tem uma boa didática, ele está em português, ele é do Lean Brasil Institute. Então, ele é bem legal. Mas não espere muitos exemplos, ou não espere que ele fale muito de serviços, porque ele sempre vai ter os fluxos com materiais, com coisa, o que pode ser legal, porque você já vai também para né, como é que fala? Você vai para o nível advanced, né, de fluxo de materiais e informações. Tá bom? Eu tenho esse livro que eu comprei na época, lá em 2009, quando eu fiz aquele processo, né? Mas eu tinha fazia tempo que eu tinha lido. E aí, o que aconteceu de lá para cá? No mercado surgiu esse outro livro da Karen Martin, que quem escreve o prefácio desse livro aqui são esses caras aqui, os autores desse livro azul, tá? Quem escreve o prefácio, e eles falam bem pra caramba e esse livro realmente ele é muito legal. Qual o grande diferencial? Putz, tem coisas que são praticamente as mesmas, né? Olha só. Título do livro, Aprendendo a Enxergar. O que esse livro traz na capa? Um óculos. Então, assim, tem até algumas semelhanças, assim, né, que eu não sei se não são de propósito. Mas o Value Stream Mapping, esse livro da esquerda, que é o branquinho aqui, ele não tem em português, por exemplo, então já é uma limitação. Ele é bem mais caro, é o dobro ou o triplo do livro da direita, mas ele é mais voltado para serviços. Então ele tem uma linguagem um pouco mais voltada para serviços, então eu achei ele assim, um pouco mais amigável para entender, embora fosse em inglês. Então muita coisa eu tive que traduzir, meu inglês é relativamente bom, mas não é assim perfeito. Então muita coisa ali, quando eu fico um pouco na dúvida, eu vou e traduzo mesmo. Assim, se você tiver que escolher entre um dos dois e não tiver problemas com o idioma, fique com o do lado esquerdo, tá? Se você não tiver problemas com o idioma, fique com o do lado esquerdo, porque no final das contas, no frigir dos ovos, ele acabou se mostrando um guia que ele é mais atualizado, vamos dizer assim. Porque esse aqui eu usei em 2009.
tá? Ele não mudou muito de lá para cá. Esse aqui já é um livro bem mais recente. Então, para a área de serviços, para a área de TI, se você não tem muita dificuldade com inglês, vá com esse daqui, tá bom? Legal? Então, tá chegando no fim, deixa eu só dar uns recadinhos finais aqui agora, pessoal, porque a gente pode até abrir para comentários aí, e o Harrison também vai ter um recadinho final, tá? O que a gente tem aqui? Então, só apresentando para você o trabalho que a gente faz em parceria com a Manifestando Ágil, com o pessoal do Manifestando, é o pessoal da Agilis, que é para quem eu trabalho do ponto de vista de treinamento. Então, eu sou Lean Agile Coach na Objective e sou trainer da Agilis. E como a gente tinha comentado lá no começo, né, o SAFe é um framework escalado que tem como a sua base de trabalho, onde ele monta todos os trens, ele tem o próprio VSM. Por isso que a gente avançou nesse tema. É um tema que a gente deve lançar também algum tipo de dinâmica, algum tipo de facilitação, né, específica do VSM, ali pela Agilis, né, também super top, outras parcerias aqui com o pessoal do Manifestando, que é super legal. Então a gente tem essa turma, que agora dia 12 e 13, a turma já está confirmada, e tem aqui o cupom Manifestando 10, que você tem um desconto aí de 10%, e o link para o Simpla, tá? Então a gente vai ter a primeira turma, tanto o Thiago quanto eu somos facilitadores oficiais do SAFe, então a gente vantagens desse treinamento, ele vai ser totalmente em português. Quer dizer, o material oficial é em inglês, mas a gente faz o treinamento, claro, em português, o que facilita muito para a gente aqui, tá? Porque é difícil ter esse tipo de treinamento em português. Não é tão trivial. E a gente tem outros trabalhos, a gente trabalha muito com o Management 3.0 também. Aí tem 2 turmas programadas aqui de despedida do ano, né? Uma durante a semana e uma no final de semana, que estão aqui também. E para fechar, o OKR Workshop Expert, que também é aí para 5 e 6 de dezembro, que é uma outra turma que a gente está planejando, tá bom? Então tem esses workshops. Esse sou eu e agradeço aqui e me despeço de vocês. Obrigado mais uma vez pelo Manifestando Ágil, pelo convite, pela disposição de estar aqui com a gente. Obrigado a vocês por estarem presentes e ter a oportunidade de compartilhar esse conteúdo com você. E abro aqui agora para o Harrison. Harrison, a hora que como você achar melhor aí conduzir a sequência, se você vai entrar nos recados aí, ou quer abrir alguma pergunta, ou quer falar alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Harrison. Obrigado, pessoal. Se tiver um minutinho para eu mostrar a planilha para eles, Por que eu acabei favor, fechando aqui e não mostrei. Então, deixa eu voltar fique aqui. À vontade. Planilha que vocês vão receber, pessoal. Desculpa mesmo, porque eu acabei me empolgando aqui com o fechamento. Só um minutinho. Sair daqui. A planilha que a gente estava trabalhando, né? Se vocês estiverem vendo aí, me avisem, por favor. Estão vendo já? Sim. Tá, legal. Então, ó, tem várias abas, né? A primeira aba, eu reproduzi aqui o VeriStream Mapping Charter. Então, aqui, se você quiser montar, até como uma experiência, e depois você compara. No PDF que você vai receber, ele tem um exemplo todo preenchido aqui com as informações que você vai precisar. Então, você vai ter aqui o VSM Charter. Aí tem essa funcionalidade básica do fluxo de passos aqui com os cálculos dos indicadores, que você já até experimentou aí. A planilha de futuro tem um espaço para você criar as contramedidas, e aí imaginar o quanto você vai afetar, podendo refazer aqui os cálculos, e ele já traz para você o valor calculado futuro esperado, tá bom? E aí eu tenho uma aba aqui, que eu coloquei ideias, que são as ideias que você vai mapear se você traz aqui do futuro. Por exemplo, os itens de ação para resolver esses problemas. Você pode trazer para cá e eventualmente aplicar uma técnica de priorização, como matriz Guth, Root ou alguma outra técnica de priorização que você acha interessante. Aí aqui eu tenho um modelo de plano de melhoria. Aqui é o plano de melhoria, não é o charter, tá? Então aqui é o plan, transition plan, para ficar certinho. Tá bom? Que eu copiei e colei da outra planilha, tá? E aqui tem uma planilha que eu estava em uso, mas que traz aqui um cronograma um pouquinho diferente. Essa é a grande diferença aqui. Ela não é exatamente o mesmo modelo do anterior, mas você pode adaptar para a sua necessidade também, tá bom? Então isso vai junto com a apresentação para você. Obrigado, Mayla. Era isso. Bacana, Roger. O pessoal, se puder colocar o nome no chat para sorteio, a nossa parte técnica vai estar fazendo coletando as informações, e
já já a gente disponibiliza para fazer aqui ao vivo. Eu tenho alguns recados para passar e vou compartilhar aqui rapidamente a tela, só para ficar bem claro. Reilson, Oi. antes de você passar os seus comunicados, eu queria ver se o pessoal que participou tem algumas dúvidas. Por quê? Teve uma questão aqui que foi o Eduardo perguntando sobre a sprint. Estou pesquisando aqui, tá? Mas aí, de qualquer forma, eu queria ver se o pessoal que participou não tem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Para partir para esse ponto. O Luiz Correia, Mai, ele perguntou se é possível girar dentro da sprint o VSM. Show. Tá. Normalmente o VSM, ele está associado à entrega de um produto. Então, ele é muito maior do que a sprint. A sprint, ela vai resolver pontos ou aspectos desse produto. Vai criar um incremento de produto e, eventualmente, alguma melhoria no processo, você pode colocar como uma melhoria, por exemplo, do procedimento. Imagina que o time, para desenvolver um produto, tem problema de silos na hora de fazer a GMUD. Então, o time pode acionar outras áreas para diminuir esse impedimento e melhorar o fluxo da cadeia de valor como um todo, agilizando. Então, quando você coloca DevOps, por exemplo, dentro de um ambiente ágil, você está ajudando a diminuir o lead time. Você está trabalhando na entrega, naquela parte final. Então, a sprint, normalmente, ela está olhando para pedaços, incrementos do produto que você está criando, e a VSM olha para todo o fluxo de desenvolvimento desse produto. Então, como é que eu coloco isso, como é que eu associo uma coisa com a outra, né? Dentro da sprint, quando você está rodando sprints, você tem impedimentos e dificuldades, muitas vezes devido aos silos que você está trabalhando. Se você tem clareza no VSM, você consegue negociar com as outras áreas que melhorias que podem ser feitas, tá? Então, tem uma... dá para conectar as coisas assim. Oi. O Luiz, ele falou assim, em relação às atividades de melhoria mapeada. A pergunta é sobre essa... que você falou. Tá. Mas não, aí então, é a forma que ele está trazendo, para trazer essa visão, entendeu? Sim. Então, uma dessas formas pode ser um acordo entre uma forma, por exemplo, aquela melhoria mapeada pode ser uma automação de teste. Pode ser desenvolver... Então, por exemplo, eu tenho um ciclo muito, muito grande e eu tenho uma completude e acuracidade baixa, porque quando chega no teste, eu falhei em fazer teste automático. E aí um item de melhoria pode ser fazer um teste automático. Tá? Você entendeu? Então, o item de melhoria que você identificou pode ser um aspecto dentro do seu time. E aí você resolve dentro do seu time, dentro do tempo da sprint. Tá? Ok? Se tiver dúvida ainda, Luiz, pode perguntar, abrir o áudio, pergunta, fica à vontade. Ele disse que compreendeu, então, muito bom. Ótimo, tá bom. A gente podia tentar abrir a câmera aí para tirar uma foto, né, pessoal? Vocês acham que rola? Encerramos com alegria. Todo mundo abrindo a câmera e eu rodar o print. Mai e Reilson, muito obrigado pelo evento, viu? Agradeço vocês. Agradeço ao Roger também. Foi brilhante aí as suas palavras e a colocação aqui durante o evento aqui. Foi muito bom, viu? Parabéns pelo conteúdo. Obrigado. Deixa eu só acender a luz, que eu tô no escuro. Pronto. Muito bom, viu? Parabéns a todos aí envolvidos. Obrigado, viu? Obrigado a vocês aí pela participação, por ficar até o final, conseguiram chegar até o final. Né? Não, foi bom. Tô, Marcelo. Tá bom. Você tira aí, Maila? Tiro, vou dar mais uns 2 minutinhos aí para a galera que tá com vergonha ir liberando. Eu não vou conseguir abrir agora, mas eu vou deixar minha fotinha aí, tá bom? Pessoal, eu vou fazer os sorteios e vou colocar lá no nosso Instagram, por favor, vão lá, tá? Curtam, que vão estar tudo lá. Não tem problema, Luiz. Posso? Em 3. Mais 2 minutinhos aí. Tem o Eduardo, o Jussiano, nós somos 13. Nós somos 13 e estamos em 6 aqui. Cantando musiquinha. Para ver se o povo se anima. Acho que a foto tá boa.
Muito obrigada, viu, pessoal? China. Gratidão vocês estarem aí com a gente, viu? E aí fica o recado que nossas trilhas de eventos serão assim fechadas, né? Mas que a gente tem os programas que a gente vai retornar no ano que vem, que a gente já vinha fazendo. A gente fez uma pausa também, mas que os eventos serão assim. Então, quem quiser fazer parte, não fique de fora, que também a gente vai cumprir time box e tudo a respeito do time, dos convidados, tá bem? Show. Muito obrigada. Até mais, Olha, gente, galera. mais uma vez, obrigado, tá bom? Então, eu me despeço aqui, fiquem à vontade. Falou, Roger. Um abraço. Tchau, tchau, Mai.